Muito bom dia, estamos aqui no nosso podcast. Dessa vez trazemos o educador financeiro Rodrigo Schumacher para discutir de um tema que é muito importante, mas pouco falado no Brasil, que é a educação financeira. Então, Schumacher, seja muito bem-vindo. Oi, Nicole, será um prazer estar compartilhando esse conhecimento aqui de grande valor com milhares de pessoas, para que possamos mostrar que cuidar do dinheiro do jeito certo é muito mais simples do que a maioria das pessoas entendem. E será um imenso prazer estar batendo esse papo com você. Muito obrigada pela sua presença. E nós vamos discutir bastante sobre alguns temas de finanças. Mas antes disso, queria saber um pouco sobre a sua vida pessoal. Então, conta pra gente. Como é que foi a sua jornada de se tornar educador financeiro, de empreender de fato, largar o CLT? Como é que foi esse processo? Então, está sendo um grande desafio, porque empreender é muito diferente do que trabalhar como CLT. Falo que foram 17 anos trabalhados no mercado financeiro. Trabalhei por 3 das maiores instituições financeiras do nosso país, trabalhei no HSBC durante 15 anos, sou muito, muito grato, cresci muito, fui gestor durante muito tempo lá. E aí depois eu decidi que eu queria mudar de ares. E aí eu fui para o Itaú, tive uma proposta de assumir uma nova função. E aí comecei a trabalhar no Itaú, o banco dos meus sonhos, o banco que eu sempre queria trabalhar. Mas com 4 meses aquela ilusão já se foi. E aí eu pedi para sair do Itaú, fui para o Santander. E depois de 1 ano e meio eu perdi meu emprego. E no dia 11 de abril de 2017 eu me vi desempregado, sem saber o que fazer. E aí chegou o momento de mudar de ares. E eu entendi que eu não vim nesse mundo para continuar trabalhando em banco. Aquilo fez parte da minha carreira durante um bom tempo, mas não era o que eu me preenchia. E aí, depois de 3 meses, eu comecei a empreender e tem mais de 8 anos que eu desenvolvo pessoas na área financeira, desde 2017. E o propósito agora é de transformar vidas financeiras. Então, tem feito isso. Felizmente, tem conseguido ajudar muita gente para a gente mudar essa cultura aí do brasileiro de muitas vezes trabalhar para ganhar dinheiro. E a gente vai entender aqui durante esse bate-papo também que dinheiro por si só não deve ser o único objetivo. A gente tem que buscar viver experiências e eu tenho conseguido ajudar muita gente a se libertar das dívidas, a cuidar do dinheiro do jeito certo também. Entendi. E essa questão do empreendedorismo, você vislumbrou antes de ser demitido? É uma coisa que você já pensava? Ou é algo que você teve uma epifania depois que tudo aconteceu? Como é que foi esse processo? Então, é até engraçado citar esse caso, Nicole, porque quando eu morava em Itabira, eu sempre busquei alguma forma de gerar algum tipo de renda sem nem precisar. Eu lembro que eu vendia, por exemplo, papagaio, eu vendia chup-chup, e aquilo era natural, já fazia parte da minha vida. Só que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro para realizar um sonho mesmo. Eu sempre vi, achei bonito as pessoas trabalharem de terno, gravata, e aquela área me atraía. Eu fiz o curso de administração justamente para entrar nesse mercado financeiro. Então, comecei a direcionar minha carreira nesse sentido. Vi meu pai tendo uma bela carreira como CLT, então não tem nada de errado a pessoa ser CLT, muito pelo contrário, mas eu vi que durante a minha carreira bancária aquilo não estava se preenchendo. Eu não podia tomar as decisões que eu gostaria de tomar. E aí, aquela bem que foi, talvez lá na minha infância, talvez identificada, ela surgiu depois da demissão. Então, eu precisei de ser demitido para que eu pudesse começar a empreender. Então, é algo que veio, mas veio de algo que depois eu fui descobrir, que já existia esse início, essa brasinha já acesa lá atrás. Foi um grande desafio, é um grande desafio, mas é algo que hoje me preenche. Hoje eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade de escolhas, e está sendo um prazer aqui, cada vez mais, poder empreender com algo que eu sou apaixonado por fazer. Sou simplesmente obstinado em ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. Então, esse é o meu propósito. É isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Falo que é um dom que Deus me deu, mas que eu posso estar cada vez mais aprimorando para poder ajudar cada vez mais pessoas. Legal. E, assim, essa questão do empreendedorismo é interessante porque a gente vê hoje na internet um incentivo muito grande a isso para você ser bem-sucedido na sua vida, tanto financeira quanto pessoal. E é um paradoxo, porque, assim, eles incentivam muito, eu falo assim, muitos gurus de marketing, empreendedorismo mesmo, eles incentivam isso, mostrando o lado bom do empreendedorismo, que é ter essa liberdade de escolhas, ter uma certa liberdade de tempo, só que não mostram tanto o ônus, que é você não saber quando você recebe, que é mais ou menos assim, você trabalhar mais do que você trabalhar aí na CLT, né?
E eu queria saber sua visão sobre isso. Você acha que para a pessoa ter sucesso, ela precisa empreender? Ou você acha que ela vai encontrar o sucesso financeiro no CLT? Porque a gente entende que o CLT tem um teto, né? A pessoa não vai ter essa exponenciação de gastos, né? Porque hoje em dia muito se vê assim, o CLT sendo visto como uma coisa não tão satisfatória mesmo, né? Assim, não preenchendo muitas pessoas. Então, eu queria saber sua visão sobre isso. Primeiro, não tem nada de errado em ser CLT. Muito pelo contrário. Fui CLT durante 17 anos e durante muitos desses anos eu vivia como CLT talvez o resto da minha vida. Então, ser CLT é algo que muitas pessoas vão ser. Só que o nosso sistema, Nicole, culturalmente, ele é um sistema preparado para o CLT. As escolas ensinam a ser CLT, as faculdades ensinam a ser CLT, só que isso está mudando. Então, nós estamos vendo cada vez mais pessoas hoje mudando essa perspectiva de entender o seguinte, não é só o CLT, muito pelo contrário, não é só o empreendedorismo, mas cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo em relação a isso. Mas tem clareza que se você que está me vendo aqui agora está entendendo que você está como CLT e você tem que empreender, nada disso. Talvez você tenha que ser um CLT mesmo. E isso vai te fazer muito bem sucedido durante a vida. Só que você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você tem um propósito de fazer. Porque, como ele mesmo diz para a gente, cada um de nós tem um dom, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, trazer essa visão de que, eu posso ser muito bem-sucedido como CLT, eu posso ser muito bem-sucedido com o empreendedorismo. Lógico que o empreendedorismo você tende a poder escalar muito mais, a ser muito mais bem-sucedido quando se fala em escalar seu trabalho, seu negócio, escalar seu salário, escalar seus resultados. No CLT, não. Você vai ter que seguir um cronograma. Você não consegue deixar de ter uma renda de R$1.000 daqui a 3 meses passar a ter uma renda de 100 mil. Não é tão possível assim. Agora, já no empreendedorismo, sim. Agora, você está disposto a pagar o preço para empreender? Você tem um perfil de empreender? Porque talvez não. Talvez seu perfil é passar no concurso público. Talvez seu perfil é empreender com algo que você tem um dom de fazer. Então, esse é o objetivo, é identificar qual que é o seu princípio, qual que é o seu propósito e seguir ele. Esse que é o objetivo. Então, foi isso que eu entendo que eu consegui identificar durante a minha carreira. Saí do CLT, passei a empreender e hoje eu estou muito mais próximo de alcançar a minha vida dos sonhos. Que talvez lá no CLT eu nem conseguia vislumbrar isso. Algo que seja exponenciado. Eu não tenho medo de falar, mas hoje eu tenho muito mais resultado do que eu tinha e eu estou muito mais próximo de alcançar o que eu entendo hoje que é possível de ser alcançado. Então, minha visão abriu muito mais. Então, trabalhar muito com essa visão. SLT? Não tem problema nenhum. Mas empreender pode ser, talvez, a solução para você atingir o seu propósito de vida. Eu acho que é muito isso mesmo, porque o empreendedorismo tem que ter estômago, né? As pessoas, elas entram muito nisso porque elas escutam de ganhos exponenciais, só que ela pode ter um ganho exponencial em um mês, em outro ela não ter ganho nenhum, né? Então, é muito perfil, assim. Tem gente que não consegue nem dormir sabendo, se sabe que mês que vem não vai receber, né? Então, realmente, acho que é muito de perfil mesmo, e não só de perfil, mas também como de propósito, né? E até fazendo um gancho nisso, você acha que existe mesmo um propósito num trabalho, que a gente tem que buscar esse propósito no trabalho? Ou o trabalho é só para um meio de você ganhar dinheiro e aí você conquistar o que realmente importa? Então, muito boa essa pergunta. Eu falo que quando eu trabalhava em banco, eu entendia que quanto mais eu me desenvolvesse, quanto mais eu crescesse na instituição, mais realizado eu estaria. E isso acabou não acontecendo. Eu sentia falta de algo que me movesse. E aí eu fui entender isso depois que eu saí, depois que eu fui buscar o autoconhecimento. E foi muito legal porque quando eu ouvi falar sobre propósito, aí eu fui buscar na Bíblia, por exemplo, que é a base de toda a vida de sucesso no meu ponto de vista, ela fala que cada um de nós tem um dom de acordo com a graça que nos foi dada. Então, por exemplo, Nicole, se eu fosse ter que ser médico hoje, eu não teria, talvez, chance nenhuma de ter sucesso. Porque ver um sangue na minha frente, fazer uma cirurgia, aquilo está fora de cogitação. Agora, falar em público, fazer uma palestra, treinar funcionários como eu fazia no banco, isso está dentro do meu propósito. Eu tenho um dom que ele me deu, mas eu tenho que o quê? Eu tenho que me desenvolver para que eu possa ser cada vez mais bem-sucedido nisso. Então, eu digo que uma caneta, por exemplo, ela tem um objetivo. O objetivo da caneta é o quê? Escrever. Eu posso furar balão com ela? Você, por exemplo, pode prender seu cabelo com ela? Pode, mas qual que é o propósito da caneta? Escrever. O problema é que a gente tem muitas pessoas no CLT
que estão fazendo algo que não é o dom. Mas não adianta simplesmente falar assim, vou sair do CLT para procurar. Não, descubra dentro do CLT. Então, mesmo antes de sair do mercado financeiro, eu sabia que aquilo ia acontecer a qualquer momento. Eu não sabia o que eu iria fazer, mas eu sabia que aquilo eu não iria fazer. Mesmo porque quando eu saí e eu perdi meu emprego no dia 11 de abril de 2017, Nicole, eu tive propostas de trabalhar na Prudential, eu tive proposta de começar um processo de seleção no Banco Safra. E eu nem comecei esse processo. Por quê? Porque aquilo não era o meu dom, eu já tinha decidido depois de 17 anos que eu não queria fazer aquilo. Então, entender essa busca, essa descoberta, e quando a gente tem um propósito, o sentido aparece na nossa vida. Falo com você que está me vendo aqui agora, que se você começa a descobrir o seu propósito, você começa a o quê? A ter mais prazer em fazer o que você faz, e a consequência disso é o quê? Ser uma pessoa cada vez mais bem-sucedida. Mas não é garantia de fazer o que ama com ser bem-sucedido. É isso que nós vamos falar aqui hoje também. Eu entendi essa questão de você usar seu dom, você usar suas habilidades, mas você está fazendo aqui advogado do diabo aqui. Eu não concordo com essa questão de ter propósito no trabalho. Eu acredito que quando a gente coloca todas as nossas expectativas no seu labor mesmo, né, no seu trabalho, você pode ficar muito frustrado. E eu falo isso não só sendo CLT ou empreendendo, independente disso, eu falo na sua área mesmo, sabe? Eu acho que isso pode gerar muita frustração para a pessoa. Principalmente, assim, burnout, porque ela vai depositar tudo aquilo. Eu falo isso porque eu já fui dessas pessoas, assim, eu queria fazer de tudo pelo meu trabalho, assim, e eu entendi que, assim, se tudo acabasse, quem que ia ser a Nicole? Quem que ia ser eu, entendeu? Eu acredito, assim, o trabalho é muito importante, sim. É preciso você fazer alguma coisa que você gosta, porque isso também não faz sentido você trabalhar. Mas acho que a gente não pode depositar todas as fichas numa coisa que pode, assim, acabar com a sua saúde mental. Eu acho que, assim, existem coisas mais importantes. Tipo, família, você encontrar propósito de sonhos mesmo, sabe? Além do seu trabalho. Eu fielmente acredito que trabalho é um meio. E eu queria ver, assim, qual que é a sua visão em relação a isso, assim? Porque eu acho que pode realmente causar muita frustração quando a pessoa ela coloca aquilo como um centro da vida dela. Não, tudo que existe, tipo, talvez um foco muito grande, é porque talvez está havendo uma escassez em outra coisa. Tem pessoas, por exemplo, Nicole, que ela vive para trabalhar. E bem provavelmente, Nicole, isso acontece porque existe alguma escassez em alguma outra área. Ou na área familiar, ou talvez na área financeira, e ela começa o quê? A descontar naquilo. Isso acontece, sim, com toda certeza. Mas a gente tem que entender que o propósito que eu estou falando aqui também, ele começa em você, mas termina no outro. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um podcast, eu estou aqui curtindo esse momento. E eu estou fazendo algo que está sendo bom para mim, mas termina em quem? Nos nossos ouvintes, na nossa audiência, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que aflita, poxa, está errado ser CLT? Não, tem nada de errado em ser CLT. Mas se você for um CLT, que você estiver insatisfeito em ser CLT, ou se você for um empreendedor que está insatisfeito em ser empreendedor talvez nessa área, está na hora de você questionar. Será que eu estou fazendo o que está sendo bom para mim e está ajudando outras pessoas? Porque tudo tem esse objetivo. Nada começa em você e termina em você. Se você está trabalhando para uma empresa, por exemplo, como CLT, mas para que o quê? Para que aquela empresa entregue um produto, um serviço de boa qualidade. Então, esse é o objetivo. E lá dentro você pode intraempreender também. Você pode ser a pessoa que tem a dor de dono, que tem um propósito, que você fala assim, poxa, eu estou indo para o meu trabalho com uma satisfação. O que acontecia comigo, Nicole, é que normalmente nas segundas-feiras eu estava indo trabalhar parecendo que eu estava indo para um campo de luta. Estava indo ali naquela sensação de que, pô, chegou segunda-feira, quando que vai chegar sexta-feira de novo? Então, eu estava curtindo muito a sexta-feira e odiando o domingo à noite. E aqui não fazia sentido. Hoje, por exemplo, não tem diferença entre segunda, sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu gosto, mas eu não estou dizendo que eu tenho que fazer só isso, muito pelo contrário. Eu tenho que entender que esse trabalho que eu faço hoje, ele tem que ser um trabalho prazeroso, mas prazeroso não em todos os momentos. Tem momentos no meu dia a dia também que são ruins, tem momentos que eu não estou bem. Mas muitas vezes eu estou fazendo um propósito e estou fazendo um trabalho para quê? Para ajudar outras pessoas. Então, mesmo que eu não esteja bem, eu falo assim, mas tem pessoas que precisam. Pode ser que eu esteja aqui nesse momento do podcast aqui com problemas na minha família, com problemas em alguma coisa, mas eu estou aqui o quê? Focado em quê? Entregar um conteúdo de valor para as pessoas que estão nos vendo. Então, trazer essa visão no seu trabalho, você está entregando algo de valor para alguém? Isso está fazendo sentido para outra pessoa, além de fazer para a sua vida? Então, entender qual que é o sentido de tudo. Porque senão ficaria muito certo. Trabalhar para ganhar dinheiro? Dinheiro é o quê? Meio. Dinheiro não é fim para nada. Então não faz sentido. Não faz sentido eu ser uma pessoa fanática pelo meu time de futebol. Não faz sentido eu ser uma pessoa fanática politicamente.
Por quê? Eu estou muitas vezes o quê? Encobrindo uma escassez. Então, trazer essa relação de que muitas vezes o fanatismo, o entregar muito por algo, é a falta de outra coisa. Então, trazer essa visão e equilibrar. Porque sucesso, no meu ponto de vista, é quando você consegue equilibrar todas as áreas. A área financeira, a área do empreendedorismo, do CLT, a sua família espiritual. Então, fazer um equilíbrio de tudo isso. Isso é construção de sucesso, pelo que eu entendo. Então, trazer essa reflexão. Será que eu estou conseguindo equilibrar tudo isso? Será que eu não estou, muitas vezes, priorizando muitas vezes algo que talvez está substituindo algo que eu não estou bem? Então, trazer essa relação, porque dinheiro, por exemplo, muitas pessoas não trabalham com o que gostam e descontam aonde? No dinheiro. Aí viajam sem planejamento, trocam carro sempre financiando, e muitas vezes é porque o quê? Porque estão insatisfeitos com o trabalho, ou com o empreendedorismo, com o CLT. Então, trazer essa reflexão também. Entendi. É aquilo, né? Que todo excesso esconde uma falta. E você falou de equilíbrio, pode falar. Não, é o que eu entendo. Eu entendo que todo excesso, se você é fanático com política, está faltando alguma coisa. Se você é fanático no seu trabalho, está faltando alguma coisa. Então, trazer esse entendimento pode ser importante, até para que eu possa equilibrar e possa entender, poxa, eu tenho que rodar vários pratos. E tem alguns que não podem quebrar. Família, espiritualidade, trabalho. Eu não vou trabalhar, não vou fazer. Então, a gente tem que entender que tem pratos que são essenciais. Outros já podem ser, talvez, um momento um pouquinho mais deixado de lado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Entendi. E você falou sobre equilíbrio. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você acredita em equilíbrio? Por exemplo, você acha que você consegue colocar todas as energias da sua vida em determinadas áreas? Então, assim, eu vou me dedicar igualmente para minha família, para a área profissional, para a área financeira, para a área da saúde. Você acha que isso é possível? Ou uma coisa que, em determinado período de tempo, você precisa dar determinada atenção para um ponto desses pilares para atingir determinado resultado? Então, acho que é uma busca que deve ser feita, mas eu entendo que em determinados momentos da nossa vida a gente tem que priorizar algo. Então, quando eu saí do mercado financeiro, por exemplo, eu tive que priorizar naquele momento o meu empreendedorismo. Eu tive que deixar, muitas vezes, os meus amigos da peteca para segundo plano, os meus amigos no clube que eu frequento para um segundo plano, meu time de futebol passou a não ter a importância que tinha antes, e eu gostava muito, eu era muito fanático pelo time de futebol, muitas vezes escondendo uma escassez profissional. Eu saía numa sexta-feira talvez muito alegre, mas chegava na segunda muito triste para trabalhar, e principalmente no final dessa carreira, tá, Nicole? Não foram 17 anos sofrendo para trabalhar, não sustentaria. Mas chegou um momento que eu tinha que o quê? Descontar em algo. Então, trazer essa visão de que, sem família, eu não tenho sucesso. Eu posso ter, tipo assim, o maior sucesso financeiro na minha vida. Posso atingir minha liberdade financeira com 30 anos de idade. Mas se eu não tiver família, se eu não tiver a espiritualidade, se eu não tiver a presença das pessoas que eu gosto próximos de mim, não existe sucesso. Se eu não tiver como ajudar outras pessoas, não existe sucesso. Então, a busca ela é muitas vezes individual. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. Só que nunca, talvez, a gente vai estar totalmente satisfeito. O sucesso ele é conquistado um dia após o outro. Então, é uma evolução. E o objetivo que eu digo para você aqui agora é o seguinte: busque ser melhor do que você. Entenda que sucesso, felicidade, ela é encontrada quando você foca nas suas evoluções e sem ficar comparando com outras pessoas. Se você foca nisso, você vai ter uma vida cada vez mais próspera e com cada vez mais sucesso. Eu vi esses dias o conceito de harmonia, né? Que vai de contraponto ao equilíbrio. Porque, assim, uma coisa é fato, né? Tudo aquilo que a gente coloca energia cresce. E acaba que quando a gente dissipa essa energia, dissipa também o crescimento dessas áreas, né? Então, assim, eu entendo que determinadas fases da nossa vida, a gente tem que concentrar mais energia, né? Então, por exemplo, eu quero me dedicar à área profissional. Então, assim, acaba que para você conseguir realmente se dedicar, você vai precisar deixar, talvez, a sua academia todos os dias de lado, entendeu? É uma coisa que eu falo, assim, que é praticamente impossível você conseguir dar atenção plena, na mesma intensidade, para todas as áreas. Eu acho que é importante também as pessoas entenderem isso, para elas não se sentirem frustradas também, né? Porque é muito comum a pessoa às vezes não consegue se dedicar igualmente nessas áreas. Mas eu também acredito que esses pilares não podem ser abandonados também, né? Não é porque você não vai na academia que você não pode comer de forma saudável, da mesma forma da família, né? Você
vai abandonar, né? Não dá atenção. Acredito que isso seja muito importante. Sim, até porque tem áreas na nossa vida que a gente tem que dar importância. Por exemplo, meu time de futebol, eu não torço igual eu torcia no passado, mas eu acompanho, mas não tempo que sobra. Então, trazer essa clareza. Antigamente, se eu fosse analisar, poxa, eu nunca imaginei que num final de campeonato eu estaria fazendo um treinamento ou uma palestra ou trabalhando na hora que o meu time está jogando. Hoje não, se sobrar tempo eu vejo. Então, entender que a gente vai priorizando as nossas áreas na nossa vida de acordo com aquilo que a gente entende que é importante. Mas a saúde é importante, o meu lazer é importante. E na sua vida você tem que entender isso. O seu lazer, a sua saúde, ela é muito importante. Agora, você não pode abandonar, por exemplo, algo que é muito importante para você. Você pode reduzir a intensidade. Isso aconteceu. Eu não abandonei meu time de futebol, mas eu reduzi a intensidade de acompanhar ele. Eu não abandonei, por exemplo, a academia, mas eu reduzi a intensidade que eu ia. Eu não abandonei meus amigos no clube, mas eu reduzi a quantidade de vezes que eu iria lá. Então, isso eu consegui, tipo assim, administrar para que hoje, por exemplo, eu esteja num outro momento. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse podcast com você. Ontem à noite eu estava jogando peteca com meus amigos. Eu estava participando de uma resenha com meus amigos. Há alguns anos atrás isso era inviável. Numa quarta-feira, por exemplo. Quarta-feira é dia de treinamento, palestras. Não, agora você começa a administrar. Por quê? Porque eu plantei isso lá atrás. E a gente tem que entender, isso é um plantio para que eu possa colher. Então, são momentos na nossa vida que a gente foca mais em algo para também entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Senão eu vou ficar estressado, não vou conseguir. Mas a gente tem que ter essa clareza também. Não, sim, até porque já fazem 8 anos que você fundou a RS. Obviamente que no começo, se você quisesse realmente equilibrar os pratos, não, eu vou fundar aqui a RS, vou querer jogar peteca, não ia dar certo, sabe? E entende também que tem alguns pilares que acabam que são mais importantes, querendo ou não. O hobby, ele é um lazer, né? Ele precisa ser alimentado, porque senão você também não vive. Mas, assim, quem que vai pagar as contas? É o hobby ou é o trabalho, né? Então, assim, entender que no momento de plantio, você precisa realmente priorizar, né? E tem algo que eu fiz, que eu gosto até de citar muito isso nos meus treinamentos também, que naquele momento, por exemplo, esporte comigo. Eu morei em Itabira, do lado de clubes. Então, imagina tanto que ir em clube para mim é importante. Já para minha esposa e para minha filha, elas não gostam. Elas não frequentam um clube normalmente. Mas eu vivenciei aquela situação. Aquilo, para mim, faz parte do meu sucesso. A minha vida de sucesso tem a ver com esportes. Tem a ver com lazer. Então, se eu não tiver, aquilo vai ter algum impacto na minha vida. Aí, o que eu fiz na hora que eu saí do CLT, na hora que eu comecei a empreender? Eu tive que minimizar, eu tive que ir menos ao clube. Eu mudei de clube, por exemplo, para que eu pudesse estar menos presente naquele ambiente que eu gostava de estar. Então, eu tive que tomar essa decisão naquele momento. Além disso, o que eu tive que fazer? Eu não podia jogar peteca, que no dia da peteca dos meus amigos era o quê? Terça, quarta e quinta. São os dias em que eu dou maior parte do meu treinamento das palestras. Então, terça, quarta e quinta eu estava fazendo o quê? Treinamento. Meu time está jogando normalmente quarta ou quinta. Aí, o que eu estava fazendo? Treinamento. Mas aí, o que eu comecei a fazer, Nicole? Eu substituí, que aquilo era importante. Então, eu comecei o quê? A correr. E aí, hoje, eu já corri 3 maratonas, por exemplo. Meu objetivo é correr maratona até os 80 anos de idade, pelo menos uma por ano, rodando o mundo. E, inclusive, nos próximos meses, eu estou indo para Buenos Aires correr minha 4ª maratona. Vou ir com a minha esposa. Então, você vê, eu ligo o que eu gosto com a minha família, com lazer, com passeio. Então, trazer essa reflexão, trazer esse entendimento. Não abandonei, mas substituí. E algo que não era prazeroso naquele primeiro momento. Correr, para mim, naquele momento, não era algo que fazia, eu estou doido para correr. Eu preferia estar jogando peteca com meus amigos. Mas o que era possível? Aí, hoje, o que eu faço? Eu corro e eu consigo jogar mais peteca com meus amigos, por exemplo. Então, eles falam, o vôlei, eu consigo estar mais presente. Então, você vai substituindo esse processo. Isso é importante. Entendi. E você fala essa questão de ter hobbies. As pessoas que têm hobbies, assim, são mais, assim, que percebem a importância do hobby. São pessoas que veem que o dinheiro não é tudo, né? E aí eu queria entrar nesse assunto, né? Que é, dinheiro traz ou não felicidade? Porque quem não tem dinheiro fala que traz. E quem tem dinheiro fala que dinheiro não é tudo isso, né? Mas o dinheiro é importante, de fato. Queria saber a sua visão sobre isso. O que você realmente acha? Então, a primeira coisa que você que está me vendo aqui agora, que está me ouvindo aqui também, entendeu o seguinte. Cuidado com aquilo que muitas vezes você tem certeza. E questione também o que eu vou te falar. Eu te afirmo que dinheiro por si só não traz felicidade. Mas do mesmo jeito que eu te afirmo isso, eu te digo o seguinte. Eu te afirmo que a falta de dinheiro traz tristeza. Aí você pode estar perguntando, mas por que traz tristeza? Imagine uma família que não tem dinheiro para, por exemplo, comprar um remédio para um filho. Não tem dinheiro para alimentar a família.
Não tem dinheiro, por exemplo, para que possa, talvez, ter um momento de lazer com a esposa e com o filho. Não tem dinheiro, por exemplo, para proporcionar um estudo de qualidade para os filhos. Olha o tanto que isso vai trazer a tristeza para essa família. Então, trazer clareza, gente, que não permita na sua vida você se afastar do dinheiro. Entenda que o dinheiro é um meio, mas o dinheiro não proporciona para você experiências. Então, digo para você o seguinte, dinheiro não vai comprar um amor, dinheiro não vai comprar a sua felicidade, mas eu digo para você com toda certeza, a falta dele vai te proporcionar momentos muito infelizes. E uma receita para a vida para que você entenda. Se você tem problema com dinheiro, você vai ser, muitas vezes, privado daquilo que você gostaria de ter e talvez se acostume com isso. E a falta de dinheiro proporciona na vida de uma pessoa, sabe o quê? Humilhações. Então, ter clareza nisso, ter entendimento. Então, aprenda sim a cuidar do seu dinheiro. E não se atraia com aquela ideia de que, se eu tiver o que dá para pagar minhas continhas, está bom demais. Isso é muito, muito pouco para você. Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui de um estudo que eu estava lembrando, que é o seguinte, eles fizeram um estudo desse nos Estados Unidos, em que tiveram como resultado que a pessoa recebendo até $75 mil ao ano, a felicidade era proporcional a esse dinheiro. Então, quanto mais a pessoa ganhava, mais ela ficava feliz. Depois dessa quantidade, ela teve um aumento também de dinheiro, né, de salário, enfim, renda, só que a felicidade não acompanhou. Assim, eu não sei quando foi feito esse estudo, se teve reajuste de valores, mas eu acho que isso exemplifica muito bem isso. Eu acho que, assim, até um determinado patamar, o dinheiro vai trazer muita felicidade na vida de muitas pessoas, porque, assim, quando a pessoa não tem dinheiro, a preocupação dela é se ela vai conseguir pagar o aluguel, se ela vai conseguir pagar um supermercado, se ela vai conseguir proporcionar uma educação de qualidade para os filhos. A partir do momento que ela já atinge isso, uma determinada segurança, tudo aquilo parece que não é tão importante assim. E aí ela realmente, eu acho que é a partir desse momento que a pessoa tem uma estabilidade, que ela começa a buscar pelo real propósito dela, sabe? Eu acho que ela consegue encontrar e, enfim, ver o que realmente é importante. O que você acha sobre isso? Não, legal demais, mas a gente tem que entender uma coisa. Que, lógico que tem total sentido, igual você falou, uma pesquisa que falou sobre isso. Mas eu só digo para você o seguinte, a felicidade ela é muito maior do que simplesmente momentos alegres, momentos de satisfação. Então, a felicidade ela é um processo, ela é um equilíbrio de todas as áreas. Família, espiritualidade, lazer, tudo aquilo, dinheiro, sonhos, casa própria, viagens. Então, tudo isso vão acontecendo durante o processo da construção disso. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta eu chegar lá, nesses $75 mil, por exemplo, como uma renda anual, e dizer para minha esposa assim, eu não vou ter lazer com vocês, não. Dizer para meus amigos, não vou jogar peteca com vocês, não, que o meu foco é esse. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Então, o foco, ele não pode ser. Isso é consequência do processo. É um equilíbrio com prioridades, com foco, mas não abandono em nenhuma dessas áreas. Mas é a busca de ter essa satisfação para entender o seguinte, eu vou chegar num momento da minha vida que o dinheiro por si só, ele não vai me proporcionar muito mais viagens, porque eu já consigo realizar aquilo que é essencial na minha vida, aquele propósito também, porque eu nunca vou ter o melhor carro. Eu nunca vou ter o melhor celular, eu nunca vou ter o melhor computador, sempre vai ter algo melhor. Então eu tenho que entender qual que é a minha satisfação. E eu vou ficar satisfeito quando eu estou focando em quê? Nas minhas evoluções. Você muitas vezes fica comparando com outras pessoas, com o meu vizinho, e o dinheiro ele é o quê? Emocional, Nicole. O dinheiro, ele muitas vezes ele é transformado em quê? Em algo que muitas vezes eu tomo decisões baseadas no que as pessoas vão achar de mim. E eu tenho que parar de me preocupar com isso. Se você quer uma solução ou uma regra para o seu sucesso financeiro, é o seguinte, foque nas suas evoluções. Sempre, sem ficar comparando com outras pessoas. Entenda que o seu dinheiro ele é emocional. E você tem que saber controlá-lo para que ele não te controle. Eu acho que não só isso, mas quando a pessoa ela não tem acesso a muito dinheiro assim, ela tem menos sensibilidade a essas coisas. Então, por exemplo, qualquer coisa é motivo de felicidade. Se ela vai comer um fast food, assim, ela já se sente muito feliz com isso. Eu acho que quando a pessoa ela passa a ganhar muito dinheiro, ela passa a banalizar muita coisa. Então, assim, torna-se normal. A pessoa vai trocar um iPhone. Gente, eu lembro meu primeiro telefone, eu fiquei super feliz. Assim, nossa senhora, hoje em dia eu não sou rica, mas eu troco um telefone, eu vou ficar feliz, mas é uma coisa que não
vai fazer tanta diferença assim. E é muito a partir daquilo, né? Que você não pode experimentar coisa boa. Que se você experimenta coisa boa, você não consegue voltar, né? Eles falam que paladar não retrocede, né? Eu queria também saber sua opinião sobre isso. Você acha que, por exemplo, se a pessoa ela ganhou de presente, sei lá, uma passagem de primeira classe para algum lugar, ela tem que aceitar isso? Você acha que, tipo, ela não tendo renda, ela não tem que aceitar porque ela não vai conseguir pagar e sustentar esse novo gosto que ela vai adquirir? O que você acha? Então, vamos lá. Na sua fala tem um monte de crença aí que você construiu e você tem que questionar justamente isso. Por exemplo, você falou muito, dinheiro traz felicidade. Eu afirmo, dinheiro não traz felicidade. O que traz é um equilíbrio, um processo. O dinheiro, ele proporciona momentos alegres, mas está longe de trazer felicidade. Você não se sentiria feliz, por exemplo, Nicole, se você ganhasse uma passagem e fosse para Ilhas Maldivas e ficasse lá sozinha. Talvez isso faltaria sua família, faltaria pessoas próximas de você. Quem está nos vendo aqui, se eu te desse uma passagem agora para Disney e você fosse sozinho para Disney, você iria? Provavelmente a pessoa não iria. Então, trazer esse entendimento também, trazer essa ideia de que, será que por si só o que eu estou falando é uma crença minha ou não? Ganhei um celular, ou comprei um celular, fiquei muito feliz. Chega um ponto e fala, poxa, é possível. Mas eu posso ser melhor do jeito certo, sem querer muitas vezes me comparar com uma amiga que ganhou um celular melhor do que o meu? Então, trazer esse conhecimento através de um parente que trocou um carro e o carro é melhor do que o meu, eu tenho que estar satisfeito com aquilo que eu tenho e buscar evoluir em todas as áreas, no tamanho da minha barriga. Eu não tenho que ficar comparando com a pessoa que tem a melhor saúde, o melhor corpo. Eu tenho que comparar com a minha barriga e buscar evoluir. Dinheiro é a mesma coisa, você tem que comparar com você e buscar a sua evolução. Então, ter esse entendimento ele é essencial para a pessoa, muitas vezes, encontrar essa vida cada vez mais próspera, feliz e entender, gente, que mesmo nesses processos de conquista, de realizações, a gente muitas vezes tem que entender que, poxa, tem algo melhor. E não tem nada de errado em você buscar a prosperidade, buscar evoluir, não. Muito pelo contrário. Talvez foi falado aí pela família que pagar as continhas está bom demais. Não está bom demais. Está bom demais é você ser uma pessoa próspera, evoluir cada vez mais, atingir uma vida cada vez mais plena, sim, proporcionar mais momentos de felicidade com a sua família, você ter cada vez mais reservas, sim, trocar de carro, sim, morar na casa dos sonhos, sim. Isso é o que ele veio para que possa proporcionar para você. Então, bora realizar tudo isso, mas entender que muitas vezes aquilo que a gente tem certeza que a gente está falando é uma coisa que foi construída no nosso ambiente. Então, muitas vezes está na hora de você mudar de ambiente para você ter novos resultados, novas visualizações, até para você entender, poxa, como é legal eu ter um telefone mais atualizado, um telefone que me proporciona mais experiências. Então, trazer essa ideia e, sim, aceitar aquilo que é nos proporcionado. Tem muitas pessoas que repelem o dinheiro, que entendem que dinheiro é errado, dinheiro é ruim. E isso foi construído pela televisão, pelos familiares, pelos amigos. E isso é muito, muito, muito complicado e a gente tem que reverter isso durante a nossa vida. Entendi, bacana. E sobre essa questão do gosto, do paladar não retroceder, você acredita nisso? Você acha que a pessoa tem que... também isso vai muito com a questão de padrão de vida, né? De aos poucos viver abaixo do que você ganha, para você não se deslumbrar muito e não conseguir voltar, né? Então, eu falo que na nossa vida a gente constrói um monte de certeza. Não retroceder. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Eu entendo assim, eu evoluí, eu tive algo melhor, poxa, eu quero isso, eu quero evoluir. Mas a gente tem que entender que na nossa vida a gente tem momentos de altos e baixos também. A gente tem momentos que talvez naquele momento eu passo por uma escassez, um momento mais delicado, a gente tem que aceitar isso. Tem até uma frase aí de um hino de um time de futebol que diz: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu não concordo com essa ideia. Uma vez endividado, sempre endividado. Uma vez investidor, sempre investidor. A gente tem que entender que no nosso momento, na nossa vida, a gente tem momentos de oscilação nisso. E a gente tem que entender que pode talvez ter que baixar o padrão em algum momento, sim, para que eu possa ter algo muito melhor. Mas eu tenho que visualizar esse padrão que eu gostaria de ter e buscar atingir isso na minha vida. Mas dentro de uma situação que eu consiga me manter nesse processo. E está tudo certo, desde que eu consiga entender que, poxa, eu tenho que ter reservas para que eu não possa passar por, talvez, a escassez. Mas o ser humano, ele se acomoda, Nicole. Vou te dar exemplos claros. Tem pessoas, talvez, que não estão nos vendo aqui, que talvez tenha tido uma situação financeira melhor do que está agora. Ela tem que não se conformar com isso, mas ela tem que entender que faz parte do processo.
Nossa vida é altos e baixos, é assim, é picos e vales. Mas a gente tem que entender que o quê? Eu tenho que buscar sempre o pico, mas entender os ajustes que eu tenho que fazer durante a nossa vida. Então, trazer esse conceito de que eu posso mudar, sim. Mas existem pessoas, por exemplo, que moraram em belas casas que hoje moram debaixo de uma ponte. Existem pessoas que tiveram bons salários e hoje têm um salário muito menor. Então, ela tem que buscar o quê? Evoluir na vida para que ela tenha aquilo de melhor, sim. Porque foi isso que ele disse para a gente. Ele veio para que temos abundância. E abundância é exatamente isso que você está falando, né? É buscar formas de ter paladares cada vez mais apurados, sim. Mas entender que, poxa, só isso não basta. A gente tem que vivenciar tudo à volta como um equilíbrio de todas as áreas. Sim, e sobre as certezas, assim, eu entendo que a gente tem muitas certezas que acabam mudando. Eu, particularmente, acho que muitas coisas que eu penso hoje eu vou mudar, né, daqui a um tempo. Mas a questão é do paladar mesmo não retroceder. Eu falo assim, a pessoa ela vai sofrer mais quando ela experimenta daquilo que é bom e ela volta para aquilo que não é tão bom assim, sabe? Aí eu acho que cabe mais a ela, assim, não querer voltar, não se deixar voltar para aquele patamar, ou quando se for o caso de voltar, ela assim, não se conformar com aquilo. É isso mesmo que você falou, né? Sobre questão de enriquecimento, eu queria também trazer um panorama. Queria saber a sua opinião, se você acha que quem enriquece, só enriquece quem quer. Então, aí tem a questão muito de permissão. Eu falo que... Sabe que as pessoas no nosso país elas não se permitem muitas vezes ser pessoas prósperas? Sabia que você que está me vendo aqui agora, talvez está faltando uma permissão absurda para você, para ser uma pessoa abundante? Talvez você está se permitindo aí ter o dinheiro para pagar as continhas, talvez você está se permitindo aí talvez não guardar nada, talvez você está se permitindo a não ter um mentor financeiro, talvez você está se permitindo aí, dentro da sua casa, brigar quando se fala sobre dinheiro, e talvez você está repetindo um padrão que acontecia com seus pais, e essa transformação ela nunca teve tão próxima de acontecer, principalmente nos tempos atuais, Nicole. Antigamente, dificilmente uma pessoa que, por exemplo, vinha de uma família humilde, ela se tornava uma pessoa próspera. Porque o meio era diferente, o acesso às informações eram diferentes. Hoje, Nicole, com o celular na palma da sua mão, por exemplo, você pode se transformar numa pessoa cada vez mais próspera financeiramente, por exemplo, e não tem nada de errado em ser próspero financeiramente. Mas você tem que se permitir a gerar isso e não ficar buscando só atalhos. Buscar o quê? Buscar a constância em algo para que você alcance essa prosperidade financeira assim que você merece, essa abundância. Então, o que falta nas pessoas é a falta de permissão. As pessoas hoje que não se permitem, elas se acostumam em viver a escassez. Eu acho, de fato, que falta um pouco de permissão. Também acho que a gente está num patamar que, né, num momento do mundo mesmo, né, que a mobilidade social, principalmente com o advento da internet, é mais facilitado, sim. A gente vê muita gente que sai da pobreza e começa e ascende, né, socialmente. Mas eu acho que, assim, vai muito além da permissão. Acho que vai além da pessoa mesmo acordar mesmo, sabe? Por quê? Vamos supor uma pessoa ela ganha um salário mínimo, ela trabalha 12 horas por dia. Ela chega no trabalho de 9 horas da manhã e chega em casa 9 horas da noite. Se ela está num patamar nesse momento de vida, ela dificilmente vai pensar em outras coisas fora da caixinha. Ela só está tão cansada que ela só vai querer descansar. Entendeu? Então, acho que, assim, ela tem que ter um acesso a um conhecimento que fala, olha, se você fazer isso, isso e isso, você tem como mudar a sua realidade. Eu acho que, assim, tem várias formas disso acontecer, né? Tanto através dos estudos, quanto através do empreendimento, quanto também a investir, né? E eu acho que é muito isso, a tal da corrida dos ratos, né? Que ela sempre acontece e que a pessoa também ela se sente ela se sente na permissão de descansar e de não fazer mais nada porque ela fala, trabalhei muito. E também vai a parte... É um assunto importante que você trabalhar muito não é garantia que você vai ser bem-sucedido e que você vai também ganhar mais, né? E aí eu queria saber sobre você, assim, o que você acha sobre isso, de excesso de trabalho, de qualidade de trabalho, que corresponde a quanto ela ganha de fato. Então, nós somos muito impactados pelo nosso ambiente. Você que está me vendo aqui agora, você está entendendo que aquilo que você faz hoje é baseado naquilo que você aprendeu com seus pais, com seus familiares. Isso acontece muito. Então, muitas vezes você viu o seu pai trabalhando de uma forma e você tende a repetir aquele padrão, ou não, ou repelir aquele padrão.
mas baseado no seu ambiente. A mesma coisa, você está num trabalho que as pessoas trabalham, por exemplo, 10, 12 horas por dia, ou no empreendedorismo que as pessoas estão trabalhando cada vez mais para ganhar dinheiro, por exemplo, você tende a fazer a mesma coisa. Então está na hora de muitas vezes a gente o quê? Se permitir também mudar de ambientes. Porque novos ambientes vão trazer o quê? Novas perspectivas, novas experiências, novas visualizações. Então, novo tudo. Então, uma leitura, uma busca de um conhecimento, a fazer algo diferente. Porque, Nicole, o lugar que você está, ele tende a determinar o seu resultado. Mas você pode mudar de ambiente. Você não precisa de mudar de cidade, você não precisa de mudar, talvez, de clube, você não precisa de mudar, mas você precisa de mudar ambientes. Então, talvez o ambiente de desenvolvimento financeiro não faça parte da sua vida. Talvez está na hora de você continuar fazendo o que você está fazendo agora, como vendo um conteúdo sobre finanças. Então, talvez está na hora de você mudar, talvez, e começar a conviver com pessoas que vão na academia, pessoas que guardam dinheiro, pessoas que não estão endividadas. Nicole, a maioria das pessoas que estão endividadas convive com pessoas endividadas. A maioria dos empresários endividados convivem com empresários endividados. Por exemplo, eu corro maratona hoje. Quem que são meus amigos de esporte normalmente? São pessoas que correm. E aí muitas vezes eu estou nas mídias sociais vendo alguém que é um amigo meu correndo, eu não estou com vontade de correr, eu vou correr porque eu vi aquele ambiente meu fazendo aquilo que é importante para a minha vida. Então essas pessoas me empoderam. Mas assumir o compromisso primeiro com quem? Com você. Assuma o compromisso primeiro com você, porque por mais que seus amigos não façam aquilo que você está fazendo, faça você, porque você tem um propósito de quê? De realizar algo que é importante na sua vida. É o poder da ambiência mesmo, né? Falando um pouquinho sobre... Espera um pouquinho... Falando um pouquinho agora sobre rendas familiares mesmo, né? Finanças, orçamento familiar. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o comportamento que um pai tem sobre o filho e como isso pode determinar o sucesso ou o fracasso dele. A gente vê muitos pais que nunca tiveram nada, saíram da pobreza, enriqueceram, e quando eles enriquecem, eles querem proporcionar para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? Então, muitas vezes eles acabam mimando. Então, dá, né, o famigerado carro aos 18 anos, né, acho que é um símbolo mesmo, assim, de presente, né, dos pais para os filhos. Eu queria saber se você concorda com isso, qual que é o limite de você conseguir proporcionar para os seus filhos aquilo que você não teve, para que ele não fique mimado e não corra atrás daquilo que ele quer. Isso é muito sério, Nicole. E para você que está me vendo aqui agora, eu digo que para você refletir aquilo que você tem feito com seus filhos. Será que você está ajudando ou prejudicando eles? Por exemplo, quem que deve investir na educação dos filhos? Os pais. Seu filho não tem condições de comprar o material escolar dele, ele não tem condições de pagar uma escola particular dele, não tem condições disso. Então, você tem que investir nessa base, nesse estudo também. Mas eu digo para você o seguinte, talvez você que está me vendo aqui agora, você fale assim, poxa, eu queria tanto dar um carro de presente para o meu filho quando ele fizer 18 anos. Talvez esse presente vai ser algo que vai destruir a vida do seu filho. Talvez esse carro vai gerar despesas que você, pai, vai ter que pagar, seguro que você, pai, vai ter que pagar. E se por acaso você falar com o filho, você vai ter que dar um jeito e pagar, ok, ele vai fazer qualquer coisa para pagar isso e talvez ele vai destruir, talvez, um plantio que vai gerar, talvez, uma não colheita lá na frente. Então você, pai, que está me vendo aqui agora, entenda o seguinte, você está ajudando ou prejudicando o seu filho? Será que dar um carro para um filho porque ele passou na faculdade é uma solução? Talvez você pode emprestar um carro. Talvez você pode ajudar nos estudos dele, sim, mas talvez dar isso é porque você queria ter ganhado, mas você não ganhou, né? Aí sabe o que aconteceu com você? Você hoje é uma pessoa próspera. Para você que está vendo aqui agora que você não tem a prosperidade ainda, que você não tem a vida plena financeira ainda, entenda o seguinte, talvez você tenha tido muitas ajudas ou esteja tendo muitas ajudas do governo, dos pais, e você está ensinando a mesma coisa para o seu filho. Ensina seu filho a pescar sim, mas cuidado em querer ajudar demais o seu filho e prejudicar ele, hein? A gente tem que entender que a gente tem que ensinar ele a bater as próprias asinhas. E esse processo é um processo de construção contínua. Então, será que eu quero tanto dar uma festa de 15 anos para uma filha? Você está querendo dar porque sua filha ela quer muito aquilo importante ou para impressionar seus amigos, hein? Seus familiares, hein? Será que isso é o que você gostaria de ter lá atrás, que agora você vai dar e talvez você acha que vai ajudar ou prejudicar o seu filho se você fizer assim, hein? Tem um livro que eu estou lendo, Nicole, que chama O Milionário Mora ao Lado. Ele fala muito sobre isso. O problema é que, por exemplo, essas pessoas que se tornam emergentes, elas muitas vezes tendem a destruir os filhos, porque ela vai querer dar algo
que ela não teve, mas o fato dela não ter tido fez com que ela prosperasse. E ela vai querer dar isso para o filho. E sabe o que ela faz? Ela culturalmente destrói algo que ela estava construindo de forma diferente. Ensinar a pessoa a pescar é muito mais importante. E faça isso com seu filho, hein? Cuidado em querer proporcionar muito para ele algo que você gostaria de ter, que talvez não faria com que você tivesse, talvez, um resultado próspero na vida. Entenda, hein? A responsabilidade de investir na educação do seu filho é sua. E muitas vezes eu vejo muitos pais achando que meu filho vai pagar a faculdade ele mesmo. Vou te dar um exemplo claro sobre isso, Nicole. Minha filha, eu não sabia que curso que ela ia fazer. Mas quando eu tinha lá meus 23 anos de idade, que eu comecei a ter que assumir mais responsabilidades, que eu estava me casando naquele momento, eu comecei a guardar R$ 20 para o estudo da minha filha, para quando ela decidisse qual curso que ela ia fazer na faculdade. Aí chegou em 2017, o ano que eu perdi meu emprego, minha filha virou para mim e falou assim: pai, eu vou fazer medicina. Imagina se eu virasse para minha filha e falasse assim: ok, filha, vai lá e se vira. Paga o cursinho, vai lá e faz isso. Ela ia desistir daquele sonho naquele momento. Era impossível ela atingir o resultado dela se não tivesse um suporte do pai e da mãe dentro de casa. Um suporte financeiro, sim, para dar esse direcionamento, essa ajuda, para poder pagar um melhor cursinho, um dos melhores, para preparar para aquela faculdade. Então, entender isso foi a base, a construção. Agora, se minha filha ficasse esperando de mim um carro, o celular de última geração, ela não teria. Ela teria a base para que ela possa construir. Eu não tenho nenhuma dúvida que a minha filha ela vai ser uma profissional muito bem-sucedida porque ela faz o que ela escolheu. E muitas vezes você, pai que está me vendo aqui agora, você, mãe, você está escolhendo para o seu filho, hein? Você está decidindo por ele. E eu vi muitos casos de amigos meus, Nicole, que viravam para mim e falavam assim: você é doido, pagar quase R$ 3.000 entre o valor da mensalidade e os custos para manter ela em Belo Horizonte, para preparar para um cursinho de medicina, por exemplo. E sabe por que os pais falavam isso, Nicole? Porque os pais não tinham condições, não tinham preparado, não tinham guardado. Mesmo quando eu morava lá no barracão guardando R$ 20 por mês, o dinheiro não sobrava de jeito nenhum, pensando naquilo lá na frente. E aí, como eles não conseguiam, eles falavam que eu era doido. Aí o que o filho teve que fazer, Nicole? Fazer o curso que deu para fazer, não o curso que ele escolheu. Aí nós falamos de propósito no início da nossa conversa, não falamos? Então, aí o seu filho talvez tinha um propósito de ser médico, mas você virou para ele e falou assim: faz o que der para fazer. E talvez ele foi fazer um outro curso, porque ele não conseguia bancar aquilo que ele escolheu para fazer. Então, cuidado, para você não destruir a vida do seu filho, e muita da responsabilidade é sua. E se você não teve, talvez, essa base dos seus pais, a culpa não foi sua, foi dos seus pais mesmo, ele fazendo o melhor para você. Agora, se você não der boas condições para que seu filho faça o propósito dele, eu te afirmo, a culpa é sua. Cuidado com isso, porque a partir de você, uma família educada financeiramente vai surgir. E como eu falei, busque a sua evolução. E se você não sabia disso, talvez está na hora de você ter o segundo melhor momento, de você assumir o protagonismo, sim, de fazer com que a família educada financeiramente surja a partir de você. E pensando nisso, você acha que é obrigação de um pai, depois que um filho faz 18 anos, de pagar uma faculdade particular para ele, honrar com o compromisso de... No seu caso, não foi escola particular, mas foi um cursinho particular. Você acha que é obrigação de todo pai fazer isso? Então, sendo bem direto, sim, é uma obrigação de todo pai fazer isso. Se você falar assim: não concordo com isso, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas será que seu filho vai poder escolher aquilo que ele quer ou aquilo que dá para ele fazer? Então é a base, é a questão da natureza. É a obrigação de uma águia mãe, uma águia que esteja lá os seus filhotinhos, ensinar esse filhotinho a voar. Essa é a obrigação, é ali que ele vai destruir. Mas tem um momento que você fala assim: agora é contigo, filho, mas tem que ter essa base. Imagina você falar assim: se vira, filho, vai lá, Larissa, vai lá e faz medicina, vai lá e escolhe o seu curso, mas paga o seu cursinho. Qual que é a chance dela fazer? Então você pode falar assim: Rodrigo, não, no meu caso não precisou, ok, mas você teria condições se precisasse? Porque eu nem sabia se minha filha também ia fazer faculdade, não, talvez não iria. Mas talvez eu poderia ajudar ela onde? No início do empreendedorismo. Por exemplo, eu vejo pais muitas vezes ajudando o filho a empreender. Maravilhoso. Mas se eu não tiver condições de ajudar, e aí? Aí talvez o filho vai fazer o quê? Vai trabalhar no CLT e talvez vai viver uma vida frustrada e talvez muitas vezes vai faltar aquela base que o pai não proporcionou. Então, é obrigação, sim. É muito... A linha, muito tênue entre ajudar demais e mimar a pessoa e não ajudar de menos. Eu realmente não acho que você pagar uma faculdade particular é mimar um filho, muito pelo contrário. Mas é aquilo, quando você não dá tudo aquilo de mão beijada para o filho, fala assim, mais um exemplo de um carro, de uma casa mesmo.
acaba gerando mais dificuldade para a pessoa. E acaba que a pessoa ela cresce mais numa dificuldade, isso é fato, né? Mas também tem a chance dela não se desenvolver tanto, tão rápido, quanto você gostaria. Por exemplo, se você não pagasse um cursinho de medicina para sua filha, o que ela faria? Um cursinho pré-vestibular, né? Ela ia precisar trabalhar, mas aí ela ia atrasar muito mais a aprovação dela. Né? E aí, como é que ficaria? Então, eu acho que é um papel fundamental. Se um pai poder ajudar, né? De fato, para realizar um sonho, né? Porque eu não acho que isso é mimar uma pessoa, né? É construir, né, a base, que a base ainda está sendo formada, independente de ela ter feito 18 anos ou não, né? E qual que é o sonho de um pai? Qual que é o maior amor que existe? De um pai para um filho. Não existe maior. Por mais que o pai critique, por mais que o pai questione, esse é o maior amor que... E qual que é o sonho de um pai? Pelo menos o meu sonho é que minha filha ela tenha muito mais sucesso que eu tive. Que ela não caia em muitos buracos que eu caí, talvez por falta de até acesso. Então, trazer essa clareza. Eu pude proporcionar para minha filha, junto com a minha esposa, o acesso a ela. E entendo que foi essencial para o processo dela. Ela poderia fazer se ela não tivesse todo o suporte? Acho que seria muito desafiador, mas muito desafiador. E é um desafio gigantesco que muitas vezes eu até me questiono, será que é possível? Ah, Rodrigo, mas tem pessoas que tiveram pouco acesso, que tiveram essa situação, ok, mas você reduz muito essa possibilidade. Porque se a gente for analisar, muitas vezes as pessoas até falam assim, a escola pública, muitas vezes a faculdade, medicina tem mais pessoas que têm condições, deveria... Aí o governo ajudou, sim, eu acho que tem que dar esses acessos, sim, tem a diferença em quem estuda escola pública particular, sim, acho que isso tem que acontecer durante um determinado momento, isso não pode se perpetuar do mesmo jeito a vida inteira, porque senão as pessoas muitas vezes não vão, talvez, até buscar a evolução, falar assim, deixa eu ser o refém, né? Deixa eu ser ajudado, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem que entender que essa base ela é essencial e ela é proporcionada pelos pais. Eles ali que vão proporcionar essa base, entender que isso é essencial para que o seu filho tenha muito mais resultado que você tem. Mas você tem que plantar na vida dele essa possibilidade dele poder escolher aquilo que ele veio ao mundo para fazer, não aquilo que você quer que ele faça. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho de filho, indo para casal, finanças de casal, assim, indo para uma pergunta polêmica. Você acha que um cônjuge, né, e uma cônjuge, eles têm que ter conta conjunta? Muito polêmico. E eu digo para você o seguinte, tem estudos, então se você que está aqui agora quiser dar uma olhada aí no Google, vai lá, coloca lá, olha, casais têm conta conjunta. Tem mais chance de ter sucesso no casamento? Ela vai te mostrar que sim. Agora, todas as pessoas têm que ter conta conjunta? Não. Por quê? Porque a conta conjunta é uma consequência de bons hábitos. Você que está me vendo aqui agora, talvez você teve uma base financeira na sua casa diferente do seu cônjuge. Talvez você gasta mais do que você ganha, seu cônjuge não. Ou talvez os dois gastam mais do que ganham. Como é que nós vamos ter uma conta conjunta com toda essa bagunça? Aí a gente tem que entender, permitir-se ajudar para ter como consequência a construção, sim, dessa intimidade financeira para chegar num ponto que você fala o seguinte, eu tenho conta conjunta com o meu cônjuge para que possamos o quê? Crescer cada vez mais. Isso vai obrigar o quê? Uma intimidade financeira no seu casamento. Então, a conta conjunta ela é consequência de bons hábitos. Se você vai ter ou não com o seu cônjuge, vai depender do processo, vai depender das crenças, vai depender do padrão, vai depender de muita coisa. Mas vocês têm que buscar, sim, ter, porque isso vai proporcionar muito mais realizações na vida de vocês. E entender que mesmo tendo conta conjunta, tem parte do dinheiro que você pode movimentar na sua conta individual sem problema nenhum, porque você tem que se mimimar, sim, com algo que talvez é um desejo seu. Minha esposa não tem que falar tudo que ela compra comigo, não. Mas parte do sonho, sim, ela tem que compartilhar comigo com a mesma coisa. Para onde que nós vamos viajar? Mas ela não tem que virar para mim e falar, eu vou comprar esse sapato... Dependendo, né? Essa louça, mesma coisa. Eu tenho que virar para ela, vou comprar esse... Depende. Talvez eu estou querendo o celular, então tem que compartilhar com ela, sim, para a gente planejar isso junto. Então, trazer essa clareza. Entendi. O que você acha que causa... Qual que é o motivo, né? Que causa maior quantidade de brigas no relacionamento por causa de dinheiro? Então, isso não é nem eu acho, não. São pesquisas que dizem. O maior motivo de término do casamento, gente, é dinheiro. E aí muitas vezes falta o lazer, falta a comunhão, um gasta mais do que ganha, aí um vai para o supermercado e consome muito mais, brigas constantes no casamento. Então, o maior motivo de término de casamento é dinheiro. E isso é comprovado mundialmente. No Brasil, é o segundo maior motivo, através das pesquisas também. Então, trazer esse conceito de que, poxa, se eu não tiver intimidade financeira com o meu cônjuge, o meu casamento tende a acabar. E o amor não supera tudo.
E um casal com escassez financeira tende a ter muitos problemas de relacionamento durante a vida por causa de problemas financeiros, Nicole. Entendi. E indo um pouco também para a questão do endividamento, como é que a pessoa começa? Eu falo assim, um casal que está endividado, ou uma família que está endividada, assim, qual que é o primeiro passo para ela começar a quitar essas dívidas que ela tem? Então, entender com clareza, você que está me vendo aqui agora, 80% de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Então, se você faz parte dessas pessoas que estão endividadas, entenda uma coisa que eu vou falar com todo carinho aqui agora. Dinheiro não resolve problemas financeiros de ninguém. O que vai resolver o problema financeiro de uma pessoa é o quê? É saber gerenciar o dinheiro e ter a perspectiva da importância de se pagar. Então, olha para você ver, talvez você está aí correndo atrás de dinheiro para resolver um problema, né? Dê algo para alguém que ela não sabe cuidar para você ver o que vai acontecer. Vamos supor que você pegue aí R$1 milhão e entregue para um morador de rua. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai desperdiçar todo esse talento. Então, para você que está endividado, que quer sair das dívidas, pare de correr só atrás de dinheiro. E tem uma regra, que eu falo que até um tripé para isso. Aumente sim a sua renda. Foque nisso, isso é importante na sua vida. Mas entenda uma coisa. Comece a tampar aí os vazamentos. Comece a eliminar aquele gasto supérfluo que você está tendo. Talvez uma ida no supermercado sozinho, sem ir com a família toda. Definindo orçamentos. Defina sim para onde que o seu dinheiro vai. Agora entenda também que talvez você tenha que fazer o quê? Baixar um nível. E gastar quanto? Gastar 70% daquilo que você ganha. Ah, Rodrigo, é impossível. Então ganhe mais e gaste 70%. Doe parte do que você ganha antes de começar a gastar. Invista parte do que você ganha. Se você fizer isso, que eu estou falando com você, respeitar esse tripé, de gerar mais renda, de tampar os vazamentos e de reduzir o nível, eu te garanto que você vai aprender a cuidar dos seus talentos para poder prosperar cada vez mais. O que você diria para alguém que está determinado a começar a investir hoje? Primeiro, se você está determinado em começar a investir, como você está determinado talvez em cuidar melhor da sua saúde, talvez você está determinado, por exemplo, em ler um livro, comece pelo porquê. Você vai investir hoje, Nicole, por qual motivo? Você vai investir para pagar uma dívida? Você vai investir para realizar uma viagem? Você vai investir para o estudo do seu filho, da sua filha? Você vai investir para trocar de carro? Porque, Nicole, se não tiver um motivo claro, você não guarda dinheiro. Isso é claro. Para quem está me vendo aqui agora, se você não guarda nada é porque você não tem sonho. Eu te afirmo isso, claramente isso. Se você não tem destino para o seu dinheiro, você não guarda nada. E se você entender isso, você vai guardar. Aí você pode também dizer, Rodrigo, eu não invisto nada porque não sobra nada. Mas você paga a conta de água, luz, você paga aí os seus mimimá constantemente, não paga? Sabe por que você não guarda nada? Porque você não tem clareza naquilo que você vai ter lá na frente. Me casei em 2001, Nicole. Na época que eu me casei, eu tinha um telefone da Nokia. Provavelmente você que está me vendo aqui agora já ouviu falar na Nokia, eu já teve um telefone dela, né? Você não tem mais, concorda comigo? Então, era o meu único bem. E naquele momento eu guardava R$20, sabe por quê? Porque eu tinha clareza que eu tinha que ser o responsável pelos estudos da minha filha. Só que eu nunca imaginava que ela faria o curso que seria um dos cursos mais caros. E, sendo muito sincero, se eu tivesse que pagar a escola particular para ela fazer o curso de medicina, eu não tinha condições. Porque o que eu guardei não era o suficiente para isso. Mas eu pude fazer o quê? Preparar a base, colocar no melhor cursinho, que era o valor de uma escola particular, de um curso que não era de medicina. Mas te digo mais, Nicole, se minha filha não tivesse passado na federal, ela faria medicina. Porque a responsabilidade de dar condição para ela é do pai, é da mãe. Eu venderia minha casa que eu construí durante a minha vida, eu faria o que fosse possível e impossível, porque essa responsabilidade é minha, eu tinha isso com muita clareza. Sabe por quê? Porque eu tinha clareza que lá atrás eu fui, talvez, até decidido em fazer um curso na faculdade e que naquele momento que eu decidi fazer o curso da faculdade, eu fiz aquele curso na faculdade que estava dentro das minhas condições, dentro da condição da minha família. Eu nem imaginava fazer um curso de medicina e nem teria esse propósito. Mas eu escolhi o curso que eu decidi que ia fazer e meu pai me proporcionou isso. E eu entendi que aquilo que meu pai plantou em mim iria trazer resultado na minha filha, mesmo não dando todo o valor que eu poderia ter dado quando meu pai me deu condição. Porque no dia em que eu fui fazer vestibular na Federal, por exemplo, sabe o que eu estava fazendo, Nicole? Eu estava preocupado com a final do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians.
Eu lembro que eu cheguei no Mineirão naquele dia, e eu cheguei no Mineirão, já tinha uns 20 minutos que o jogo já tinha começado. Inclusive, o Cruzeiro já tinha feito o primeiro gol de falta do Valdo, tanto que eu lembro disso. Mas imagine você, e eu estava lá na faculdade, fazendo uma prova, contando os minutos para dar o horário mínimo para sair para ver um jogo de futebol. Então, não tinha a responsabilidade nem de assumir um compromisso maior, talvez, de fazer um curso, porque até meu pai investiu em mim, mas eu não dei valor. Só que eu investi na minha filha e ela deu valor. Então, trazer esse entendimento que, isso foi importante, mas olha para você ver o sonho que eu determinei, o que eu coloquei em prática, porque me plantou isso lá atrás e foi plantado pelos meus pais. Entendi. É bacana isso de você ter um objetivo certo para você começar a investir. E muita gente que entra nessa de investir, eu mesmo fui uma dessas pessoas, eu achava que o investimento, ele traria o enriquecimento. E aí eu estudei mais um pouco, fui mais a fundo e percebi que, assim, na verdade, o que vai determinar a minha renda passiva do investimento, assim, não vai ser qual investimento eu vou escolher, mas sim o valor do aporte, né? E para eu ter um valor do aporte, eu vou precisar conquistar mais dinheiro. Essa foi a minha percepção. Eu queria saber o seu ponto de vista. O que é mais importante? Investir, cuidar melhor do dinheiro, conquistar mais dinheiro? E tá aí um grande erro que a maioria das pessoas cometem, Nicole. Eu falo que... Entenda com clareza o que eu vou te falar aqui agora. A maioria das pessoas segue um caminho de fracasso. Isso é cultural. A maioria das pessoas escolhe o caminho mais simples. A maioria dos mentores financeiros desistem durante o processo, porque há muita rejeição. Grande parte da população da minha família, por exemplo, repele esse assunto, não quer nem saber sobre dinheiro, e isso é algo que é cultural, tá? As pessoas correm daquilo que elas talvez não consigam ter resultados. E ela não quer saber. Ela não dá tempo para ler um livro, fazer um curso, então buscar isso é muito importante entender essa questão. Quando você fala de investimento, gestão e conquista, quando eu faço essa pergunta nos meus eventos, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, quase todo mundo erra. Porque a maioria acha que vou investir dinheiro, estou com minha vida resolvida, eu sempre vou ter um dinheiro guardado, eu vou investir R$100 por mês, estou tranquilo, daqui 40 anos eu vou ter 1 milhão, olha que beleza, tudo certo. E aí ela vai com essa falsa ilusão, né? De que, vou investir melhor no meu dinheiro, eu vou estar tranquilo. Normalmente, quando você começa a investir normalmente com pouco, né? E aí o pouco vai render o quê? Pouco ou muito? Vai render muito. Não, Rodrigo, mas eu investi R$100, depois de um mês rendeu R$1. Isso é muito. Mas não é isso que vai transformar a sua vida financeira. Talvez você está aqui pensando assim, eu vou gerenciar melhor o meu dinheiro. O meu objetivo é gastar menos do que eu ganho. Então eu ganho R$3.000 por mês, eu tenho 2 filhos que eu vou pagar a escola particular para ele, vou ter plano de saúde, vou pagar tudo isso para ele. Impossível você fazer isso com R$3.000 por mês. Então, entender, por mais que você gaste menos do que você ganha, você está preparado, sim, provavelmente, para gerar mais renda. Mas você tem que o quê? Abrir a torneira e aumentar a quantidade de dinheiro que você gera. Então, disparado, e afirmo, disparado, o mais importante na sua vida é aumentar a sua renda. E eu criei um método, Nicole, com mais de 20 mil pessoas desenvolvidas até agora, em que eu entendo que através do método IGC, em que você tem que investir parte do que você ganha, independente do tanto que você ganha, você tem que gerenciar cada vez melhor o seu dinheiro, trabalhar com essa questão de, muitas vezes, tampar os vazamentos, sim, durante esse processo, reduzir o nível, sim, para você gastar menos do que você ganha, mas disparado, e anos-luz à frente, é muito mais importante você gerar mais renda. O que vai te trazer prosperidade, o que vai te trazer cada vez mais sonhos, é a sua geração de renda. E você tem que entender que você tem que trabalhar essa mente para estar preparado a gerar mais renda, gerenciar melhor o seu dinheiro e investir ao mesmo tempo. Mesmo o mais importante sendo gerar mais renda, você tem que investir e gerenciar ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que eu conheço que muitas vezes assim, o dia que eu tiver dinheiro eu invisto. O dia que eu tiver dinheiro eu vou doar. E aí está um grande problema. Ela tem que saber trabalhar com a quantidade de talentos que ela tem do jeito certo e fazer eles multiplicar, para que ela se prepare também para gerar mais renda, mas foca em gerar mais renda com toda certeza. O dinheiro ela vai intensificar o que a pessoa né? Então, se a pessoa não doa, quando ela tiver dinheiro, ela não vai doar, né? Mas falando nessa questão do investimento, de fato, assim, eu lembro que quando eu acompanhava muito a Betina, mais para 2020, ela falava muito sobre investimento. E ela falava que a forma mais rápida, assim, de você ter um retorno sobre o investimento era em ação, né? Obviamente, tinha seus riscos. E, assim, eu acho que eu tinha 19 anos, assim, eu tinha R$500. Aí eu falei, vou investir, então, em ação em fundo imobiliário. E fiz uma pesquisa, assim, até fiz uma análise bem meia boca, assim, né? Porque eu não tinha muito conhecimento. E eu coloquei
tudo em renda variável. Só que, assim, quem tem conhecimento mínimo disso, né, sabe que para você investir em renda variável, você precisa ter aporte, né? Então, você precisa investir mensalmente. Eu não tinha nem emprego, então eu não tinha como investir. Resumo da ópera, né? O meu dinheiro desvalorizou, né? Porque quando você investe em renda variável, você pensa muito, né, mais sobre o dividendo do que a valorização sobre o papel, né? Então, hoje eu tenho, sei lá, muito menos de R$ 500, tem 5 anos que eu investi. Então, de fato, acho que conquistar dinheiro, mesmo que você não saiba nada por enquanto, coloca num CDB, 100% CDI, é isso, né? E aí, traçando um pouco disso, eu queria saber a sua opinião sobre esses fundos imobiliários, sobre a ação. Você acha que, nesse momento do Brasil, é ideal para começar a investir nesses papéis, nesses tipos de investimentos? Eu falo que cada vez que passa fica muito mais simples. Na minha época, lá no início da minha carreira bancária, para a pessoa comprar uma ação, ela tinha que ligar para a Bolsa de Valores, por exemplo, e fazer uma compra. E aquelas pessoas que ficavam gritando, não sei se você já viu em algum momento isso na televisão, falavam justamente isso. Eu tinha que ligar alguém, tinha que atender, falar lá que estava vendendo. Hoje não, você dá dois passinhos no seu celular, no seu banco digital preferencialmente, e você consegue comprar uma ação. Só que, Nicole, muitas vezes as pessoas estão buscando um atalho. E muitas vezes o que aconteceu com você é para seguir alguém que falou que teve resultado, mas você não sabe o resultado que ela está tendo, e além disso, você não sabe o processo que ela passou. Existe uma jornada nesse processo. E uma jornada que tem que respeitar o seu perfil. E se você vem de, por exemplo, bases de que não pode diminuir o seu dinheiro, então você está muito mal alocado se você está comprando uma ação em um fundo imobiliário. E não é certeza que você vai comprar que você vai ter resultado. A empresa pode quebrar, o fundo pode ser mal administrado, e você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, criar uma jornada. Eu falo que tem muita gente que vem treinar comigo e fala assim, eu quero Bitcoin, eu quero ações. Eu pergunto, quanto está a taxa Selic? Você não tem a menor referência. E digo mais dinheiro na mão de quem não sabe cuidar não vai adiantar nada. Por mais que seus R$ 500 virasse 5 mil. Aí a Nicole ficaria com aqueles 5 mil, sabe o que ela poderia fazer? Vou comprar um celular novo. Ela vai lá e mata a galinha de ovos de ouro. Então, entender que é um processo de construção, tem que respeitar o perfil e existe uma jornada para que isso aconteça. Perfeito. E isso é pouco discutido, né, entre os brasileiros. Tem um grande tabu em relação ao dinheiro. Entendo, assim, o motivo de poucas pessoas falarem quanto elas ganham, falarem o que elas fazem com o dinheiro, né, que elas têm. E por que será que o dinheiro é um grande tabu para o brasileiro? Então, é cultural, né? Na verdade, a gente vem numa cultura de escravidão. Então, a gente vem de uma base em que as pessoas trabalhavam para sustentar o básico, né, para ter até o básico de alimentação, a moradia, e isso vem passando de geração para geração. Então, essa mudança de cultura ela é muito complexa, ela não acontece de um dia para o outro. E aí, para a gente mudar isso, a gente tem que entender que existe uma prosperidade muito maior do que simplesmente pagar as contas. E as pessoas têm que entender que antes de pagar as contas, ela tem que se pagar. Ela tem que doar. Então, trazer esse conceito ele é diferente, porque a maioria das pessoas fala assim, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pagar as contas. Será? Será que percorrer esse caminho já padronizado aí vai trazer prosperidade? De cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. E isso é consequência justamente dessa cultura de muitas vezes trabalhar para pagar a conta, Nicole. Isso é muito, mas muito sério. Então, para você que está me vendo aqui agora, entenda que você tem que fazer diferente algo para que você tenha resultados diferentes. Porque é loucura, como diz o Albert Einstein, querer ter resultados diferentes, fazendo as coisas exatamente igual. E seguir esse padrão fracassado aí de pagar as contas primeiro é algo que vai trazer escassez na sua vida com toda certeza. Perfeito. E aí a gente entende, né, que tem vários pilares de começar a investir com pouco, de quitar as dívidas, né? E aí quando se trata de aposentadoria, né, a pessoa que está um pouquinho mais avançada nesse assunto sabe que o INSS é uma grande furada, você não pode depender dele de jeito nenhum. E aí, a partir disso, o que a gente faz? A gente investe para aposentadoria? Você acha que só o investimento vai proporcionar uma boa renda passiva? É interessante mesclar com previdência privada e ainda assim contribuir com o INSS? Então, para você que está me vendo aqui agora, tenha com clareza o que eu vou te falar e entenda com amor o que eu vou te falar aqui agora. INSS ele tem 2 significados. O significado do governo é um que não atinge ao que você imagina muitas vezes, talvez você até gostaria que acontecesse, que é a aposentadoria. Isso é mentira. A aposentadoria não vai vir através do INSS. INSS, segundo o governo, é Instituto Nacional do Seguro Social. Seguro Social. Você tem que pagar o INSS? Tem que pagar o INSS. Eu te afirmo isso, porque é um seguro. Agora, não conte com essa esmola, porque INSS significa 2 outras coisas. Primeiro significado, e você vai comprovar isso na sua família.
Você não conhece ninguém da sua família, provavelmente, que está aposentado pelo INSS, que tem um bom plano de saúde, tem uma boa qualidade de vida, tem bons patrimônios. Concorda comigo? Se você conhece alguém, essa pessoa construiu algo paralelamente. Concorda comigo? Então, o INSS, para você que concorda comigo, significa isto não será suficiente. Ponto. Se você deixar na mão do governo garantir uma aposentadoria boa para você, esquece, porque isso não vai acontecer na sua vida. E para você que é jovem aí também, que está empreendendo, que está buscando, pague sim o INSS, porque é um seguro. Mas eu digo para você o seguinte, o significado para o INSS para você provavelmente vai ser o seguinte, isto não será seu. Então, qual que é o seu significado? De cada 100 brasileiros que se aposentam, um atinge a liberdade financeira. Quase 50% depende de parentes para o básico. Uma grande parte, em torno de 25%, tem que continuar trabalhando para pagar as contas. E o restante vão viver numa escassez absurda, sem ter a quem recorrer, e vai viver aí só com a ajuda do governo e com o básico, vivendo uma vida de muitas privações. Baseado no que você está fazendo aqui agora, aonde que você vai estar desse grupo, hein? Só que o número de pessoas que estão atingindo a liberdade financeira, que estão sabendo fazer uma boa gestão financeira, está aumentando cada vez mais. Sabe por quê? Porque o acesso a informações como essa estão cada vez mais presentes. Mas está na sua mão aí a decisão de agir, de colocar em prática, de pagar o INSS sim, porque é um seguro, mas não conte com essa esmola. Acredite em mim, hein? Não, ótimo, ótimo. E aí, partindo assim, de investimento, você acha que uma pessoa tem que saber 100% no que ela está investindo? Ou ela tem que ter um norte assim, para ela começar a investir? Porque muita gente, por exemplo, hoje quer investir em criptomoedas, quer investir em dólar, como uma forma de diversificar o patrimônio mesmo, né? A carteira de investimento. Eu, particularmente, eu acho que ela tem que ter uma mínima noção, assim, para ela conseguir tomar decisão, vender, comprar. O que você acha sobre isso? Então, eu acredito muito, as pessoas muitas vezes repelem o assunto e muitas vezes é complicado demais, é difícil demais. A primeira coisa que a pessoa tem que começar a entender é que ela precisa de começar a fazer para que ela se torne algo. Muita gente quer, porque primeiro eu quero aprender qual que é o melhor investimento. Aí talvez você vai ficar a vida inteira buscando esse aprendizado e talvez não vai aprender porque esse assunto você repele ele. Então comece a fazer, comece a investir para que você se torne, para que você aprenda a fazer o processo, para que você entenda na prática, mas entenda o processo, busque mentores, porque se você tentar fazer isso sozinho, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Se você começa a guardar R$100 e aí no final do mês rendeu R$1, sabe o que você vai falar? É muito pouco. Mas deixa eu te dizer uma coisinha. Se R$100 virou R$1 de rentabilidade depois de um mês, se você tivesse investido 1 milhão, teria rendido 10 mil. Talvez você já achou, olha, agora é bom. Mas para você chegar no primeiro milhão, você tem que começar com R$1. E se você não der valor no início, você não chega. Mesma coisa de você plantar uma semente, por exemplo, de uma maçã. Se você não der valor à primeira folhinha que vai nascer desse pé de maçã, você não vai cuidar dele, consequentemente ele não vai dar maçã. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro, ele vai proporcionar algo muito maior na sua frente se você o quê? Souber fazer uma boa gestão dele e souber entender que você precisa de começar a fazer para depois você começar a colher. E o plantio, ele é opcional. Você não é obrigado a plantar uma sementinha, por exemplo, de um fruto, mas você vai ter que colher. Agora, você vai ficar a vida inteira esperando que alguém plante por você ou você vai ser o protagonista e vai plantar para que você conquiste cada vez mais? Pense nisso, hein? E a questão da dólar, das criptomoedas, Bitcoin, dá para começar a investir? Você acha que é um bom momento para começar a investir nesses investimentos mesmo? Eu, particularmente, digo o seguinte, está cada vez mais simples você fazer isso. Então, mas você tem que entender que isso é um processo, é uma sequência de uma jornada. Você pode começar a investir em Bitcoin, começar a investir em dólar? Pode começar a investir agora. Com a ajuda de um mentor, por exemplo, de algum especialista, ele vai te ajudar e vai te mostrar o tanto que é simples. No Banco Inter, por exemplo, você consegue fazer tudo isso. Você começa a investir em Bitcoin com R$1, Nicole. É muito mais simples do que em 2016. É muito bonitinho virar para você e falar assim, Nicole, um Bitcoin valia menos de R$50. Hoje ele vale mais de 600 mil, por exemplo. Nossa, que bacana, né? Nossa, eu perdi essa oportunidade. Você não perdeu, você nem sabia disso. Você nem teve acesso a isso mesmo, porque a maioria das pessoas que tiveram acesso a essa possibilidade lá atrás não fizeram. A maioria das pessoas que começaram não continuaram. Então, entender, daqui para frente, você vai continuar perdendo essas possibilidades, essas oportunidades, mas respeite o seu perfil. Se você não quer ver o seu dinheiro diminuindo, não faça esse tipo de investimento. Mas entenda que é muito, muito, muito simples. Mas está longe de ser fácil. Sabe por quê? Porque está faltando a sua decisão de começar a colocar em prática, antes mesmo até de aprender, mas respeitando o seu perfil.
E como que a gente consegue identificar essas boas oportunidades do mercado? Quando tem uma alta, a gente fala assim, não, vamos investir. Como é que a gente percebe isso, de começar a investir? Fazendo diferente daquilo que você fez lá atrás. Você viu uma especialista, talvez, nas mídias sociais, falando que estava fazendo aquilo, né? Aí você foi lá, eu também quero esse resultado. Só que você não teve esse resultado. Então, como é que você começa a aproveitar essas oportunidades? Tendo acesso a essas oportunidades. Entendendo que é um processo, não é um atalho. Não é que você vai comprar agora, daqui a pouquinho você vai ficar milionário. Mesmo porque, se você também ficar milionário e não souber cuidar daquele dinheiro, ele vai ser desperdiçado durante a vida. Ele vai te otimizar para algo que você não sabe fazer. E aí é tendo o quê? Acesso a esse ambiente, Nicole. É buscando ajuda, é lendo livro sobre finanças. Essa construção é durante o tempo, não é de um dia para o outro. Não adianta você entregar um talento para alguém se ela não souber cuidar disso. Não adianta eu virar para você e falar assim, toma aqui, estou te entregando essa maçã. Se você deixar essa maçã em cima da sua mesa durante alguns meses, ela vai apodrecer. Dinheiro é a mesma coisa. Então você tem que aprender a gerar valor com isso. Você pode pegar uma maçã dessa e fazer o quê? Fazer uma torta e vendê-la por R$200. Ou você pode pegar essa maçã, engolir as sementes ou deixar apodrecer. E aí, qual que é a sua decisão durante a sua vida com relação ao seu dinheiro? Você tem aproveitado de que jeito? Então aproveite as oportunidades. Mas como é que você aproveita elas? Tendo acesso, valorizando, buscando mentores para que você possa transformar qualquer resultado na sua vida. Entendi. E aí, você falou, né, da questão da maçã, de fazer a torta ou engolir as sementes. Então, basicamente, essa seria a relação entre da diferença de alguém que consegue prosperar financeiramente e quem se mantém na mesma situação financeira. Você concorda? Sim, e a Bíblia, que é a principal referência sobre prosperidade financeira, ela nos mostra que lá a gente recebe talentos de acordo com a nossa capacidade. E se você não sabe usar esse talento, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai ser tirado de você. Então, é entender que nós temos que prosperar sim, nós temos que buscar evoluir durante a nossa vida sim, para que a gente possa multiplicar esses talentos. E é uma questão totalmente relacionada à questão cultural. Se, por exemplo, num país que a gente vive hoje, se todo mundo acordasse amanhã com R$1 milhão na conta, o que aconteceria? O que você acha que aconteceria, Nicole, se todo mundo acordasse com R$1 milhão na conta no dia seguinte que a gente está fazendo esse podcast? Primeiramente, a inflação subiria muito, né? E por que você está falando isso? Que a inflação subiria muito? Talvez para a nossa audiência fosse, não entendi. Por quê? Entendi, porque aí ia aumentar, né, a possibilidade de consumo, né? Porque muita gente ia ter acesso ao dinheiro, muita gente ia conseguir comprar. E aí o mercado ia falar, não, tem muita gente comprando, deixa eu aumentar meu preço, né? Por quê? Porque aí a demanda ela ia aumentar, né, em relação à oferta. Então, basicamente é isso. Basicamente isso. Está certo, mas por que ela teve acesso a essa informação? Porque ela está o quê? Mudando o ambiente. Ela está buscando informação. Ela busca mentores financeiros. Então, isso te traz essa análise. Se você não fizesse isso, a maioria das pessoas que talvez estejam no ouvindo, talvez não entendeu essa relação. Mas isso é o quê? É uma conquista durante a vida, porque você buscou o quê? A sabedoria financeira. Exatamente. E aí, depois da inflação aumentar, muita gente ia torrar o dinheiro, né? Você vê muita gente que ganha BBB, que fica dependendo de família depois quando ganha, né? É aquela história do índio, né? Que ele conseguiu muito dinheiro, ficou milionário em questão de anos, né? Então, é essa relação mesmo, assim, quando você não tem a base construída, né? A questão do alicerce, você não está pronto para receber uma grande quantidade de dinheiro, né? E ele é tirado e ele é disponibilizado para quem sabe usar. Exatamente, exatamente. E aí, vamos falar então de perguntas mais técnicas. Vamos supor que eu tenho R$100. Aonde que eu começo a investir? Eu tenho R$100, nunca investi em nada. O que eu faço com esses R$100? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que a gente tem que ter um destino antes de receber o talento. Entender que, poxa, eu recebi um dinheiro, quero começar a investir. Vou investir em quê? Vou investir em algo que vai me trazer segurança num primeiro momento, mas também não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, de cara, eu criei um método que eu falo que é o método 70-20-10. Então, para você que está começando a investir agora, eu digo para você com toda clareza, defina, vou investir pelo menos R$100 por mês que seja. Ah, Rodrigo, não está sobrando, então R$10. Ah, não, está R$3. Aí, o que você vai fazer? 70% do que você está destinando para investimento, coloque em algo que você pode tirar a qualquer momento. Ah, Rodrigo, então vou colocar na poupança que é o mais seguro? Não, porque a poupança nunca foi o mais seguro. O mais seguro, por exemplo, é um Tesouro Selic. Sempre foi, tá? Então, quebra essa crença e mude esse processo. Mas coloque num CDB de liquidez diário do seu banco tradicional, de preferência de um banco digital. Aí no Nubank, na sua caixinha aí, coloque lá reserva de segurança. 70% daquilo que você está guardando.
20% daquilo que você está guardando, defina para um sonho. Então, cria ele no Nubank, por exemplo, no Banco Inter, ou um objetivo definido. Vou criar o objetivo de investir para uma viagem, para pagar uma dívida. E 10% invista daquela parte que você determinou que você vai investir. É do dinheiro que você determinou, não é do tanto que você ganha, tá? Você vai investir em quê? Você vai investir em algo pensando no longo prazo. Talvez sim numa ação, talvez sim numa criptomoeda, talvez num investimento com maior risco, mas com parte do que você ganha, para que você o quê? Gere cada vez mais resultados na sua vida. Use esse método 70, 20, 10, que eu te garanto que muita coisa na sua vida vai mudar. Nossa, entendi. Clarificou bastante sobre a gente conseguir investir do jeito certo, né? E aí, sobre gestão mesmo, de finanças familiares, gestão pessoal, né? Como é que a gente faz? A gente separa uma determinada quantidade para poder pagar a conta? Qual quantidade seria essa? Para viver um degrau abaixo mesmo, né, daquilo que a gente... Então, além de respeitar aquilo que eu falei anteriormente, eu também criei um método falando sobre isso para simplificar. Eu acho que na vida a gente tem que ter o seguinte, as coisas são simples. Nicole, é simples demais a pessoa investir. É simples demais, por exemplo, as pessoas verem um conteúdo como esse. Mas está longe de ser fácil. Porque eu tenho que mudar padrões, conceitos, eu tenho que mudar hábitos, eu tenho que dar prioridade para coisas que eu não dava. Mas ter clareza que gestão, a gente também pode criar um método simples. Imagine você se preparando para receber talentos e dentro disso você gastando 70% do que você ganha para pagar todas as suas contas. Aí os murmuradores de plantão vão falar, impossível. Aí eu te digo com toda sinceridade, durante a sua vida você talvez está gerando até mais renda e está gastando cada vez mais. Você não está entendendo a questão da importância da inteligência financeira para você gastar menos do que você ganha. Rodrigo, não tem jeito, eu vou gastar 70% com 70% do que eu ganho para pagar todas as contas. Ok, então gaste com 90%, com 95%, mas se pague primeiro. E se pagar primeiro com quanto? Com 20%. Ah, Rodrigo, não tem jeito, então se paga primeiro com R$10. Doe parte. E aí meu método diz o que também? Falei 70, 20, 10 para os investimentos, não falei? Agora eu falo 70, 20, 10 para a sua gestão. Gaste 70% do que você ganha para pagar todas as suas contas. Mas antes de gastar, comece a se pagar primeiro. Comece a doar primeiro. Então, doe parte do que você ganha. 10% doação, 20% investimento para pagar dívidas, investimento para viajar, investimento para comprar sua casa dos sonhos, investimento para você ter sua liberdade financeira. E aí, quando se sobrar, você gasta. Se você criar esse hábito na sua vida, você está preparado para receber cada vez mais talentos. E eu posso te afirmar que a prosperidade vai estar cada vez mais próxima da sua vida e você vai estar preparado para gerar cada vez mais renda, para você viver uma vida cada vez mais abundante. Excelente. E aí, quando se trata de gestão do dinheiro no Brasil? Primeiramente, está tendo crise no Brasil mesmo? E como é que a gente pode tanto se preparar quanto lidar com uma crise financeira? Quando se fala de crise, eu falo que crise ela sempre vai acontecer. A crise acontece no casamento, a crise acontece na questão financeira, a crise acontece no seu emprego, na sua empresa, isso sempre. Se não tiver crise no Brasil, vai ter alguma crise que vai ser construída. Na saúde, então crises acontecem, a gente tem que se preparar para ela como? A gente tem que se preparar com ela antevendo uma crise, que ela vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu passo por uma crise na minha empresa. Eu tenho que ter reservas para que eu possa continuar o meu propósito de vida. Caso contrário, eu vou ter que bater lá na portinha do CLT e falar assim, ó, banco, me contrata aí de novo. Então, eu tenho que estar preparado para que eu possa continuar fazendo aquilo que é importante para a minha vida. Mas eu tenho duas opções numa crise. Eu posso comprar lenço, eu posso vender lenço. E nós passamos por uma mega crise aí mundial, que foi a pandemia. E aí? Você saiu melhor ou pior? Você está preparado se vier a acontecer outra? Você está melhor ou pior? Por exemplo, acabou de acabar um ano. Durante esse ano, o ano te pagou ou te cobrou? Virou para você e falou assim, nossa, sua barriga aumentou, hein? Nossa, o saldo bancário diminuiu, hein? Nossa, os seus resultados clínicos estão piores, hein? Ou não? Está melhor. Ou não, a sua barriga está menor. Ou o seu resultado financeiro está melhor. Então se prepare, plante para você colher. Porque é a mesma coisa, se você não estiver plantando algo, na hora que chegar um momento de crise, o que você vai ter que fazer? Colher de um lugar que você não tem como colher. E aí é um absurdo como muitas vezes as pessoas até se vangloriam de ser ajudado. Nossa, ainda bem que eu tive como pegar essa bolsa aqui do governo para me ajudar durante essa pandemia. Isso não pode fazer parte da sua vida. Isso pode vir até acontecer, mas isso não é algo que você tem que buscar. Você tem dois caminhos nessa vida. Ou você é ajudado ou você ajuda. Qual que vai ser a sua escolha? Perfeito. E aí, sobre liberdade financeira, eu acho que se enquadra muito, né? Porque em momentos de crise, quem é livre financeiramente sai muito bem, né, disso, né? E aí,
queria ver com você, assim, qual que é o conceito de liberdade financeira? Como a gente consegue alcançar essa liberdade financeira em si? Liberdade financeira é parar de trabalhar, é não precisar depender mais da sua empresa, do seu CLT, como é que é? Então, é muito importante essa pergunta, Nicole, porque quando se fala de liberdade financeira, você que está me vendo aqui agora, provavelmente você não sabe o que é liberdade financeira. Nos meus treinamentos, nas minhas palestras também, eu sempre pergunto, e aí, gente, quem aqui quer atingir a liberdade financeira? Aí todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, o que é? E, Nicole, imagina a pessoa querer atingir algo que ela não sabe o que é. Não, eu quero viajar. Para onde? Eu quero trocar de carro. Qual carro? Então, defina o que é liberdade financeira. Então, o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é você chegar no momento da sua vida em que você fala, só trabalho se eu quiser. Eu não tenho aquela obrigação de trabalhar todos os dias para gerar aquela renda para pagar minhas contas. É você chegar no momento da sua vida que você tem um excelente padrão de vida com aquilo que você construiu. Você consegue colher de acordo com aquilo que você plantou. E aí você pode estar me perguntando, Rodrigo, ok, legal, mas qual que é o valor então na sua vida, hein? Por exemplo, você pega o valor de um excelente padrão de vida, onde você para de preocupar em pagar suas contas e começa a viver uma vida cada vez mais próspera, com mais liberdade, podendo viajar quantas vezes você quiser, e defina qual o valor que hoje seria necessário para a sua liberdade financeira por mês. Se você quer saber em relação a investimentos, quanto que você precisaria de ter, 200 vezes aquilo que você definiu. Ah, Rodrigo, meu valor para a liberdade financeira é de R$5.000 por mês, todo mês caindo na minha conta. Ok, você precisa de ter R$1 milhão investido. Pega 5.000 vezes 200, você atingiu o valor, que é o valor da sua liberdade financeira, baseado naquilo que você definiu. Agora, tem um livro que eu recomendo muito, que chama O Bilionário Instantâneo. Ele fala muito sobre isso. Pare com essa, muitas vezes, escassez de entender que 5.000 está bom demais, 10.000 está bom demais. Busque algo mais próspero na sua vida. Você veio ao mundo para abundar muito, prosperar muito. E entendo tanto que é importante você buscar algo maior na sua vida, sim, para que você haja de forma diferente, sim. Porque pessoas que querem prosperidade financeira, liberdade financeira, leem livros sobre finanças, fazem cursos. Se você não faz isso, é porque talvez esse assunto não é prioridade na sua vida. E está tudo certo. Mas você vai colher exatamente aquilo que você está plantando. Então pense muito nisso. Não, perfeito. Muito se fala sobre independência financeira. A pessoa fala, não, eu sou independente financeiramente, quando ela quer dizer que ela não depende de ninguém, né? Só que a independência financeira, ela vai muito além disso. É você, não, basicamente, não depender nem de você mesma, né, para trabalhar, mas sim dos seus investimentos, né? E tem uma diferença, Nicole, entre independência e liberdade. Independência é quando aquilo que, por exemplo, seu padrão de vida hoje é de R$5.000. Aí você tem lá R$5.000 caindo na sua conta todos os meses de um aluguel de investimentos. Você tem a sua independência financeira? Sim, você não precisa trabalhar, aquilo cai na sua conta de investimentos de aluguel, por exemplo. Agora você tem sua liberdade financeira? Não. Por quê? Porque você tem que entender que aquilo paga o seu padrão de vida. Você não pode fazer ali, talvez, ter o luxo de parar de trabalhar, de parar de, talvez, fazer algo para viver uma vida próspera. Você tem que continuar gerando uma renda, porque senão você não consegue manter aquele padrão. Então, trazer clareza que a independência é um passo antes da liberdade financeira. Exatamente. E aí você falou de padrão de vida. Como é que uma pessoa consegue identificar que ela está vivendo acima daquilo que ela pode gastar? Se a pessoa não tem nada guardado, ela está vivendo acima do que ela pode gastar. Se a pessoa tem dívidas, ela está vivendo acima do que ela pode gastar. Então, trazer clareza. E ter dívida não é errado, tá, Nicole? É até entender isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho... Muito pelo contrário. Talvez você tenha que ter dívida, sim, para você até aumentar o tamanho da sua empresa, para você empreender. Aí você tem que ter dívidas controladas dentro da sua condição de pagamento e mesmo endividado investindo, tá? Porque a gente não sabe que crise pode chegar nesse mundo. Você lembra da pandemia? Então, naquele momento da pandemia, se você perdesse seu emprego, ou se você perdeu seu emprego, o que aconteceu? E se sua empresa tivesse que fechar, por exemplo, o que aconteceu? Você estava preparado para esse momento? Então, se você não tem reservas, é a mesma coisa de uma casa sem caixa d'água. Vai faltar água, a crise vai chegar e a gente tem que se preparar para ela constantemente e ter clareza de que se eu não tenho reservas, eu estou vivenciando um grande risco em breve, porque vai faltar algo, alguma crise vai chegar e você vai ter que muitas vezes abdicar daquilo que você gostaria de fazer, porque você não construiu, não plantou aquilo que era importante você plantar. Entendi. E aí, falando um pouquinho sobre mitos do mercado financeiro, quais são as maiores mentiras que você já escutou nesses anos, né, de banco que você trabalhou também? Até aquilo que você precisava falar, né, para os seus clientes, né, da época, que você não concorda, que você faz questão de passar hoje para os seus clientes.
Então, primeira coisa que eu falo quando falo mito são certezas. Por exemplo, durante a nossa conversa hoje, você falou algo que você tem certeza, baseado naquilo que você aprendeu. E tem coisas que você está certo, outras coisas você não está. E não quer dizer que o que eu estou falando é certo, depende de várias questões. Mas a gente tem que ter clareza e questionar resultados também. Então vamos lá, mitos, coisas que as pessoas têm certeza, né? Antigamente as pessoas falavam que o investimento mais seguro é a poupança. Talvez você ainda fale, mas grande parte das pessoas estão entendendo que não é. Porque grande parte das pessoas estão abrindo a mente para o quê? Buscar construir nova certeza. Então, um mito que a poupança é mais seguro. Não é e nunca foi. O investimento mais seguro em banco é o Tesouro Selic. E para você fazer isso num banco digital é muito, muito simples. Inclusive, nos meus conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, eu compartilho muito sobre isso. Outro mito que eu ouço muito. Primeiro eu tenho que pagar as contas, depois eu tenho que, se sobrar, investir. Outro mito absurdo. Isso nunca vai acontecer. Se você continuar focando em pagar as contas, está tudo certo. Continue se contentando aí com essa escassez financeira que você está vivenciando e continue não guardando nada. E está tudo certo. Vai continuar, muitas vezes, passando aí por crise e tendo muitos problemas e muitas vezes abdicando de fazer muita coisa que você gostaria de fazer. Outro mito que as pessoas muitas vezes têm, clareza, né? Quem não compra as coisas financiadas não conquista nada na vida. Talvez as pessoas que você convive tenham essa certeza, né? De quem não financia nada não conquista nada. Então, ter questionamento sobre tudo isso, gente, é muito importante na nossa vida. Outro mito, parece a coisa mais besta do mundo, as pessoas falam o seguinte: quem compra terra não erra. Quem disse que quem compra terra não erra? Eu entendo que todo brasileiro deveria ter imóvel sim para diversificação. Mas está longe de comprar imóvel para ter grandes resultados financeiros. Só vai ter resultado quem compra bem. Investir em ativos reais é muito importante. Você compra um imóvel bem e vende, por exemplo. Você compra um imóvel para você viver uma mega experiência, ter uma casa, ter uma churrasqueira. Pô, que legal isso! Agora, ganhar dinheiro com isso, bem provavelmente você não vai. Por mais que você vende muito mais caro do que você comprou. Mas talvez está faltando você entender o mega poder dos juros compostos ao longo do tempo para você ter tanta certeza desse mito, que talvez é uma mentira que está, talvez, sendo uma âncora aí na sua vida financeira também. Eu acho que não comprar terra não é errado. O que é errado é a forma como as pessoas fazem, né? Então, às vezes a pessoa ela coloca o carro na frente dos bois, elas querem fazer um financiamento que vai comprometer. Financiamento não, que nem é possível, né, comprometer mais que 50% da renda, né? Mas assim, um consórcio, ela vai colocar todos os ovos na mesma cesta, vai ficar zerada, e aí, em uma reserva, né, em um momento de crise, ela não vai ter reserva nem para pagar uma conta de luz, né, desse lugar, né? Então, acho que é mais a forma, né, como a pessoa ela se endivida, né? Mas deixa eu até te falar uma questão. Muitas vezes a pessoa fala, eu não consigo comprometer mais do que 30% do que eu ganho. Aí muitas vezes a pessoa não consegue. Mas a grande parte das pessoas acabam pegando um cartão emprestado com um parente, né, Nicole? Pedindo alguém para fazer um empréstimo complementar, né? Aí acaba comprometendo 50%, 60%, 70%, 80%, achando que dinheiro vai resolver o problema. Então, até ter clareza que muitas vezes talvez seja até um mito aí de dizer, não é possível. É possível sim. Porque as pessoas buscam atalhos achando que o dinheiro vai resolver o problema. Então, pensar nisso também. É isso mesmo. E aí, falando um pouquinho também sobre inteligência emocional. Você acha que inteligência emocional e sucesso financeiro, existe alguma correlação entre esses dois pilares? Eu vou trazer até esse livro aqui para você. Dinheiro é emocional. Então, acho que só o título já mais ou menos responde o que nós acabamos de falar aqui agora. As coisas estão totalmente relacionadas. Você vai num shopping, por exemplo, para tomar um sorvete, se você não tiver um controle financeiro e emocional ao mesmo tempo, você tende a comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta, por questões totalmente emocionais. E qual a grande maioria das pessoas que vão no shopping para ver um filme, ela tende a consumir um monte de coisa que ela não foi ali para consumir. A grande maioria das pessoas que vão no supermercado sem lista e com a família toda tende a consumir muito mais do que iria consumir. E muitas vezes vai de barriga vazia ainda. Então, entender como que eu condiciono a minha mente para que eu consiga consumir do jeito certo. É não comprando nada, muito pelo contrário, é comprando. Mas as drogarias, os shoppings, eles preparam a gente para quê? Para tomar decisões emocionais. Colocando promoções para você entender, poxa, eu preciso tanto disso. E dinheiro é igual chocolate, Nicole. E olha para você ver que coincidência, está escrito aqui talento. Estou fazendo uma propaganda para esse chocolate não, mas dizer para vocês que a gente recebe talento de acordo com a nossa capacidade. E a mesma coisa, como é que eu controlo a emoção? Sabendo controlar, talvez, a minha necessidade. Será que nesse momento eu tenho necessidade de comer um chocolate antes do almoço, talvez? Não. E se eu entendo que o dinheiro é a mesma coisa, eu começo a consumir do jeito certo e trazer o quê? O melhor controle emocional. Imagine você tendo acesso a dinheiro e sabendo controlar ele do jeito certo para que você possa viajar, para que você possa trocar de telefone, de carro, mas do jeito certo.
e permitindo entrar, por exemplo, numa drogaria para comprar remédio e saindo com remédio. Permitindo ir no shopping para tomar um sorvete e tomando um sorvete. Ah, Rodrigo, mas eu vi uma calça aqui que eu não posso perder a promoção. Ok, anota essa calça. Se você realmente precisar, volta depois no shopping e compra essa calça. Então, condiciona somente, porque seu dinheiro foi feito para quê? Para você gastar, mas gastar de que jeito? Do jeito certo. Controlando as suas emoções, porque o dinheiro ele é emocional. E se você não está controlando suas emoções, bem provavelmente é por uma falta de escassez. Talvez você trabalhe com algo que você não gosta, e aí você desconta no dinheiro. Talvez você está muito feliz, você desconta no dinheiro. Ou talvez você teve um conflito no seu casamento, você desconta no dinheiro. Então, é um desconto, muitas vezes, inconsciente, que vai gerar muitos problemas. Seu cartão de crédito tem limite, não tem? E você, tem limite? Eis a questão. E se aproveitando, né, falando sobre o cartão de crédito que você falou aí, né? O cartão de crédito é uma boa ferramenta, a gente consegue, né, acumular milhas com esse cartão de crédito. Você incentiva esse uso do cartão de crédito para os seus alunos? Qual que é a relação entre o cartão de crédito e essa disciplina financeira? O cartão de crédito está totalmente relacionado com a sua prosperidade. Se você não tem cartão de crédito, quer dizer muito que você não é uma pessoa próspera. Sabe por quê? Eu não conheço ninguém muito bem sucedido que não use o cartão de crédito. Cartão de crédito, Nicole, é uma excelente ferramenta. Aí eu te pergunto, cartão de crédito dá certo com todo mundo? Aí você vai falar, não. Eu vou te afirmar, sim, dá certo com todo mundo que sabe usar. Seu cartão tem limite, você tem? Ah, Rodrigo, eu não tenho cartão, sabe por quê? Aí você vai querer o quê? Se justificar de não ter. Falar que você não sabe usar, mas o cartão é uma ferramenta para você viajar de graça. Para você comprar algo de forma parcelada, sem juros e ter desconto ainda, porque você vai ter o dinheiro seu guardado, rendendo, trazendo prosperidade, trazendo acesso. Mas você tem que saber controlar ele. Mas o problema não é o cartão, o problema é você, que ainda não sabe controlar aquilo que é uma excelente ferramenta para trazer muita prosperidade na sua vida, te dar muito acesso, te dar muitos luxos, te proporcionar muitos mimos. Pense nisso. E essa questão da disciplina financeira, a gente consegue ter bons frutos, não só no âmbito financeiro, mas na vida pessoal mesmo? E quais desses frutos podem ser gerados a partir dessa inteligência, né, financeira mesmo que a gente adquire? Então, as coisas são, tipo assim, elas são modeladas, né? Por exemplo, você que está me vendo aqui agora tem algo que você faz muito bem, não tem? Então, pega isso que você faz muito bem e modela na sua vida financeira. Por quê? Porque você faz muito bem, você diz não para um monte de coisa, concorda? Porque para você dizer não para um monte de coisa, você está dizendo não porque você quer ter resultado em algo. Talvez a sua escassez financeira está relacionada a um monte de sim que você está dizendo aí para as mídias sociais, para os reality shows, para a cultura inútil, para futebol, para um monte de coisa, você não está dando tempo para, por exemplo, se desenvolver financeiramente. Talvez você não está dando tempo para cuidar do seu casamento, cuidar da sua família, cuidar da sua espiritualidade. Por quê? Porque você está dizendo muito sim para coisas que você tem que dizer não. Então, pega aquilo que você faz muito bem na sua vida, modele e parte disso coloque na sua vida financeira. Eu costumo dizer, Nicole, que se as pessoas do nosso país dessem 10% da atenção que dá para o time de futebol, para a vida financeira, a gente teria uma cultura financeira muito mais próspera no nosso país. Repito, se você parar de preocupar demais com coisas que você não comanda e começar a preocupar com aquilo que você comanda, a sua transformação vai acontecer em qualquer área da sua vida. Você não comanda qual presidente que vai ser eleito na próxima eleição. Você não comanda qual que é o título que seu time vai ganhar. Você não faz gol para ele, mas você comanda a sua vida financeira. Talvez você está aqui agora vendo um podcast como esse, e hoje à noite você vai ver lá um reality show e votar em alguém que você nem conhece. E você mesmo não está votando na sua transformação financeira. Pense nisso. Excelente, excelente. E aí, indo um pouco para os tópicos mais recentes, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre aquele bafafá do monitoramento do Pix também, sobre a criação do Drex. Esses pontos, eles vão impactar diretamente a vida do brasileiro? Você acha que aquela polêmica do monitoramento do Pix se deu pela falta de comunicação do governo mesmo? Porque, sendo bem sincera, muita coisa eu nem sei se é verdade, se é mentira, porque cada lado fala uma coisa e, no final, o brasileiro não tem uma verdade, né, absoluta sobre o que era de fato. Então, tem coisas que a gente não consegue comandar e não consegue direcionar. Por exemplo, quando surgiu o Pix, eu falo que o Pix foi lançado exatamente no início da pandemia.
E a gente veio com uma solução absurda. Não sei se as pessoas lembram, mas naquele momento a gente tinha lá só o TED, aí demorava um tempo para transicionar, tinha custos, tinha tarifas, aí veio o Pix. E eu lembro que na época muitas pessoas falavam, não vou fazer isso, o governo vai controlar. Gente, isso é tendência mundial. O controle vai ser cada vez mais a mão do governo, sim. O dinheiro de papel praticamente não existe mais. Tem coisa que a gente consegue comandar ou não. Na hora que falou Drex, por exemplo, poxa, quais são os pontos positivos do Drex? Imagine você, Nicole, você vai comprar o meu carro. E aí, Nicole, se você vai comprar o meu carro, tem que existir uma confiança de uma das partes, principalmente em algum momento. Porque se você vai comprar o meu carro, você primeiro tem que me pagar o carro para me te entregar o documento assinado, concorda? Sim. Mas vamos supor, Nicole, que você me pagou o carro e eu não te entreguei o documento assinado. Você vai ter que buscar seus direitos, seu advogado, e talvez você vai ter muito problema, talvez você vai tomar um prejuízo nisso. Mesma coisa de comprar uma casa, de comprar um celular, de comprar qualquer coisa. Aí olha para você ver o que o Drex faz, Nicole. O Drex vai chegar num ponto em que, na hora que você comprar o meu carro, sabe o que vai acontecer? Você vai comprar o meu carro, você vai transferir o dinheiro para mim, só que esse dinheiro não está liberado na minha conta ainda. O dinheiro vai estar disponível só depois que lá no Detran tiver a transferência do carro para o meu nome, para o seu. Naquele momento o dinheiro cai na minha conta. Então, segurança no processo de uma casa, de uma compra. Então, isso vai acontecer, isso vai facilitar. Ah, Rodrigo, eu não quero aproveitar isso. É a mesma coisa do Pix. Durante algum tempo, você pode até não usar, mas vai chegar um momento que não vai dar para você não usar mais. Lembro, por exemplo, do meu pai. Meu pai tem 80 anos de idade. Meu pai, ele custou fazer o Pix. Até chegar um momento que você não tem como viver mais sem. Meu pai ia na agência do banco todos os dias para tirar extrato. Chegar um ponto que você não tem nem agência mais para ele ir. Então, entender que é esse o processo. Ou você aproveita as oportunidades, se protege, ou então você vai acabar, muitas vezes, se privando de muita coisa. Imagina um empresário hoje que não aceita Pix. Imagina uma pessoa hoje que não quer ter uma conta no banco digital. Olha o tanto de oportunidade que ela está perdendo. O tanto de acesso. Então, entender que essas coisas que a gente não comanda, a gente tem que aprender a lidar com ela. E a gente tem que entender que as coisas estão mudando, a quantidade, por exemplo, o limite de Pix, quando o governo fala assim, o Pix agora a gente vai controlar. Gente, já é controlado há muito tempo. Isso aí não tem como a gente sair dela. A gente tem que o quê? Se proteger. Então, para você que é empresário aí, você tem uma conta empresarial? Você está direcionando os Pix para sua conta empresarial ou não? Você está fazendo as coisas do seu jeito ou do jeito certo? Porque talvez está aí a mudança da chave na sua permissão. Prosperidade tem a ver com desapego. Prosperidade tem a ver com pagar mais imposto, sim, que é justo. Você pode falar assim, Rodrigo, eu queria pagar muito menos. Ok, mas você tem que pagar imposto. É justo você pagar imposto. Talvez está muito caro. Ok, mas você consegue mandar nisso? Você consegue se proteger, você consegue se direcionar, você consegue buscar informações. Mas para, muitas vezes, de se limitar demais e muitas vezes perder muitas oportunidades. Perfeito. E você falou de monitoramento, taxação. A gente percebe também um movimento, né, de taxação das grandes fortunas. O que você acha sobre isso? Você acha que é benéfico para o Brasil, para os brasileiros? Eu entendo que isso é um tiro no pé de algo que vai causar muito mais problema do que solução, porque é mais ou menos a mesma coisa, Nicole, de eu virar para você e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o dinheiro do mundo para todo mundo igualmente? A pessoa que tem mentalidade próspera vai recuperar tudo, e a pessoa que não tem vai perder tudo. Então, se você começa a taxar os milionários, por exemplo, no Brasil, sabe o que o milionário vai fazer, Nicole? Ele vai transferir o dinheiro para outro país, simples assim. Ele vai investir em outro lugar, porque ele tem informação, ele consegue ter acesso a muito mais coisas. Então, entender mais ou menos a mesma coisa que, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo um curso de graduação e o professor vira e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte... As notas dos alunos das escolas da nossa sala agora vai ser o seguinte, a média da nota de todo mundo. Aí ele começa a querer intervir demais nisso, né? Intervir demais em muita coisa, aí sabe o que vai acontecer? Aquele que estudava mais tira melhores notas, você vai parar de estudar, sabe por quê, Nicole? Que ele vai ser prejudicado, a nota que ele tirava antes não vai ser a mesma mesmo não, porque as pessoas do fundo da sala que não estudam vão fazer o quê? Vão deixar no colo daqueles que estudavam, e sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho? Vai existir uma escassez. Então, é um tipo de controle que já está provado que não dá certo. E entenda que essa, talvez, preocupação que muitas pessoas têm, muitas vezes ela vem de pessoas escassas, pessoas que não se permitem ser prósperas e que querem o quê? Muitas vezes se beneficiar, mas prejudicar alguém. E prejudicar quem que tem fortunas para que essa pessoa pague talvez uma escassez de outras, vai gerar uma escassez ao longo do tempo. Nessa sociedade, nesse país, com toda certeza.
Perfeito. E aí, mudando um pouquinho de assunto, assim, até pra gente finalizar, né? Eu queria saber também sobre a sua opinião, né, em relação às apostas, né? As apostas tanto esportivas quanto joguinhos, né? Que a gente sabe que foram feitos para perder dinheiro. E a gente vê também muitos influenciadores que eles ganham com a perda do seguidor, né, na plataforma. E aí, o que você acha sobre isso? É um movimento natural do brasileiro? Tá tendo muitos prejuízos, né? Muitas pessoas estão saindo viciadas desses jogos. E aí? Primeira coisa que eu sou, tipo assim, enfático é dizer o tanto que isso incentiva a ganância. As pessoas já estão procurando muitas vezes o quê? O acesso rápido, né? A fortuna rápida, né? E de nada adianta a pessoa ter uma fortuna rápida. Olha quantos jogadores de futebol que você conhece, quantos ganhadores de reality shows aí que perderam fortunas aí com prazo muito curto, né? E, gente, a aposta esportiva, por exemplo, ela liga a emoção, a paixão com o dinheiro. Qual que é a chance disso dar certo? E quem que ganha? É a banca, né? E se você ganhar e não souber usar o seu talento, o que vai acontecer? Você vai desperdiçar ele. E ele vai voltar para a banca, mesmo que você ganhe em determinado momento. Então, se você quer destruir seu casamento, sua família, suas finanças, incentive a ganância. Fica aí focado em apostas mesmo, fica aí focado em buscar esse dinheiro rápido, sempre preparar para receber esse talento. E por mais que eu diga sobre isso, a tendência é piorar cada vez mais. Infelizmente, no Brasil, país que a gente vivencia hoje, as pessoas muitas vezes são manipuladas. E aí, muitas vezes, eu vou apostar só uma vez, não vai. Você vai ter momentos bons, ruins, e você vai buscar lá uma fuga nesse momento e vai destruir sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua família e vai fazer com que a escassez faça parte da sua vida, porque você vai sempre buscar esse acesso que não é um caminho, é um atalho fardado a um precipício, a um resultado muito aquém do que você poderia ter na sua vida, porque por buscar um atalho. Então, fuja desses acessos rápidos, dessas promessas infundadas, busque conhecimento. Porque se você não buscar conselheiros, os seus planos vão fracassar. E com conselheiros existe sucesso. Então, busque o conhecimento, a forma correta para que você prospere cada vez mais. Exatamente. E se não só isso, né? Saiu uma pesquisa que falam, né, que 3 bilhões, né, foram movimentados de quem recebe Bolsa Família para as apostas esportivas, né? Acho que isso está muito ligado também ao endividamento do Brasil, dos brasileiros, né, em geral. E não só isso também. Você mesmo falou que incentiva a ganância. Eu acho que não só isso, né? Mas o brasileiro ele tem aquilo, né? Muitas das vezes a gente quer um enriquecimento mais fácil, né? Então a promessa do enriquecimento fácil também fomenta, né, essa aposta que vai ser muito maléfica, né, para as pessoas, né? Sim, e quando a gente fala 3 bilhões foram gastos em um único mês com as apostas esportivas, que foi identificado, né? Pode ser muito mais, na verdade é muito mais do que isso, porque grande parte das pessoas talvez utilizaram até outros meios para fazer esse tipo de aposta, mas isso é algo que tem talvez aquela sensação de que vou me saciar aqui com esse dinheiro extra, né? E aí isso vai trazer grandes prejuízos durante a vida, mesmo que exista algum ganho naquele momento, e atinge todas as classes, tá? Mas lógico que atinge mais a classe que é mais facilmente manipulada, que as pessoas que têm menos acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, esse tipo de transformação, porque a maioria das pessoas que apostam convive com pessoas que apostam. Então, trabalha muito essa questão. E muitas vezes a gente vê aí o governo até incentivando isso, né? Que é um absurdo. As mídias sociais, os times de futebol, e quase todos patrocinados por essas formas que estão gerando aí muitos prejuízos na vida das pessoas. E o acesso está cada vez mais fácil. Então, você vê um trabalhador saindo de casa e na hora que ele senta no ônibus, na hora que ele vê no ônibus, tem lá um monte de divulgação. Jogo do Tigrinho. Tem lá a divulgação de bets. E aí ele vai ouvir a rádio, é a mesma coisa, um aplicativo o tempo todo rodeando aquilo. E é desafiador mesmo não permitir entrar nesse processo, mas é um caminho sem volta. Entrou, ela tende a continuar buscando esse atalho e vai destruir. E eu vejo inúmeros clientes, famílias, compartilhando comigo do tanto que isso tem causado aí muitos e muitos problemas nos casamentos, nas famílias, no futuro das pessoas também. Entendi. E você acha que esse dado, né, sobre as apostas esportivas, esse dado ele está relacionado ao endividamento do Brasil? E por que você acha que tem tanto brasileiro endividado?
Que não só assim, eles não sabem cuidar do dinheiro, mas assim, o endividamento em si. Primeiro que eu entendo que tem total relação. O endividamento só está aumentando, gente. A gente nunca teve tantas pessoas endividadas no nosso país. O número de inadimplentes há 2 anos atrás era de 77%, agora é 78,7%. E aí é o sistema que muitas vezes propicia isso, o consumismo, o querer comprar cada vez mais com dinheiro que não tem, as formas de pagamento, os parcelamentos, cartões, e podem dividir de várias e várias formas. E aí isso proporciona um endividamento crescente, cultural, e que é difícil de ser mudado. Depende, sim, também do governo, mas está na sua mão. Porque o governo não vai comprar um livro e vai ler por você. E mesmo que o governo compre e entregue na sua casa, você provavelmente não vai ler. Então, entender que você pode transformar qualquer resultado, desde que você entenda que essa responsabilidade é sua. Não delargue esse assunto, não transfira para o seu cônjuge, não transfira essas decisões tão importantes para pessoas que não vão conseguir atingir aquilo que é importante que você atinja na sua vida. Essa responsabilidade é exclusivamente sua de transformar a sua vida financeira. Coloque a máscara primeiro em você, para depois você ajudar quem está do seu lado. Pense nisso. Perfeito. Schumacher, eu acho que a gente fez quase todas as perguntas. Tem alguma coisa que você queira falar? Então, dizer para as pessoas que estão aqui que finanças é um assunto muito sério, é um assunto que precisa de uma grande decisão. Eu criei um método, Nicole, que fala muito sobre o tanto que é importante se incomodar. Então, para você que está nos vendo aqui agora, para você que tem essa decisão tomada de transformar a sua vida financeira, não delargue esse assunto que eu acabei de falar. Entenda que o incômodo é o início de uma transformação. Mas entenda que existe um processo. Não adianta você simplesmente plantar algo e não cuidar. Você não vai colher. E entender que tem que ter plantado em uma terra fértil que você vai construir. Em novos ambientes. Entender que você se incomodou com algo, tome decisões sim. Tome a decisão de buscar conhecimento, de ampliar a sua área. Se não é comigo, busque com alguém. Esse assunto é sério demais. Não dá para você não cuidar dele do jeito certo. E na nossa vida tem 2 formas de fazer as coisas, do nosso jeito ou do jeito certo. E o jeito certo de cuidar é aquele jeito que te traz prosperidade, te traz reservas, te traz um caminho para você atingir sua liberdade financeira. E um recado final para todo mundo que está nos vendo aqui agora. Para de fugir desse assunto. Se você está com seu saldo bancário aí do jeito que você muitas vezes está trazendo uma escassez, algo que não está trazendo aí prosperidade na sua vida, é porque você está correndo esse assunto. Quando você é convidado para participar de um treinamento de finanças, você não vai. Quando você vê um livro de finanças, você não lê. Quando você está mexendo no seu Instagram, você está perdendo tempo com esse tanto de assunto aí que não gera valor nenhum. Para de preocupar com, talvez, o time que você torce de forma exagerada e vai preocupar com a sua vida financeira, vai salvar o seu casamento, vai mudar os seus resultados financeiros, porque essa decisão está na sua mão. Mas entenda que a decisão por si só não transforma nada. Você tem que agir. Haja. Então entenda que você tem que colocar em prática. Se você for perguntar para as pessoas se elas querem mudar a vida financeira, elas querem, mas elas não agem para que isso aconteça. Elas continuam passando a vida inteira sem ler um livro de finanças. E olha para você ver, no ano de 2025, 50% dos brasileiros não leram um livro nenhum. No 2024. Em 2025, esse número vai se repetir. 61% das pessoas do nosso país nunca investiram nada na vida. E essas pessoas vão se endividar. E aí a gente começa a entender que 78,7% da população brasileira está endividada. O segredo da riqueza eu não sei, mas da pobreza eu sei. Fazer exatamente igual a maioria. Continua sem ler livro de finanças, continua sem buscar conhecimento, sem buscar mentores, continua, muitas vezes, vivendo a vida sem se pagar primeiro, que, consequentemente, você vai colher o que você está plantando. Mas eu digo para você, dê passos. Ore e haja. Oração. Orar e agir. Ação. Então, entenda que essa decisão é sua. E se você criar metas, definir motivos, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai criar novos hábitos. E sabe o que vai acontecer como consequência? Uma família educada financeiramente vai surgir na sua vida a partir de você. Mas só vai acontecer isso se você parar de fugir desse assunto e assumir de uma vez por todas o protagonismo da sua vida financeira. Está na sua mão essa decisão. Mas entenda, começa com o incômodo. E o maior inimigo financeiro dos brasileiros é nem saber que não sabe cuidar do dinheiro. Correr a vida inteira atrás de dinheiro e na hora que aquele talento cai na mão, ele não sabe o que ele faz. E muitas vezes ele nem percebe que ele não faz. E se você teve o entendimento
que o seu saldo bancário é sua responsabilidade e ele não está satisfatório, ou ele pode ser melhor, tá aí. A sua oportunidade e a sua segunda melhor oportunidade. A primeira já passou, a segunda é hoje. Mas te afirmo, a cada dia que passa, que você não assume o protagonismo da sua vida financeira, se aproxima do tempo que não dá tempo mais. E repito, a sua transformação não vai transformar na sua vida, não. De muitas e muitas pessoas. E já passou da hora de você assumir o protagonismo da sua vida financeira. E entenda, hein? O melhor momento passou, o segundo é hoje. Bora transformar? Eu sou o Rodrigo Schumacher, mentor financeiro. Meu objetivo é ajudar pessoas de atitude como você a cuidarem do dinheiro do jeito certo. E se você realmente prioriza esse assunto e dá importância para ele, conta demais comigo. Nos encontramos nos nossos próximos conteúdos e pode ter certeza que eu vou te apoiar durante toda a minha vida. Porque eu te afirmo, cuidar do dinheiro do jeito certo não é fácil, mas é simples demais. Mas precisa de agir e precisa de uma pessoa de atitude como você. Conte sempre comigo. É isso, né? Acho que deu, sobrou ainda.